sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nível Acima, um programa dedicado a impulsionar seu desenvolvimento pessoal e profissional. E aqui você sabe que a gente conversa de tudo, né? De vida, de experiências, de trabalho, e aqui mistura um caldeirão de coisas, de tecnologia, de gestão, de gastronomia, de arte. Uma loucura, uma loucura. Aqui, hoje a gente está aqui com duas mulheres incríveis, fantásticas, com destaque grande nas suas áreas de atuação, que é a Vivian Quiabay e a Thaís Azeredo. Eu vou te contar um pouco sobre a Vivian. A Vivian Quiabay é fundadora e diretora criativa da Vivian Quiabay. Ela é artista, designer e fundadora do escritório de arte que leva o seu nome. Arquiteta de formação, ela construiu uma trajetória autêntica no universo do design autoral, transformando criações manuais em experiências afetivas e visuais que já chegaram à Ilha de Caras, à TV Globo e até o Papa Francisco. Ó, gostou? Agora você vai ver sobre a Thaís. Thaís Azeredo, founder e CEO da MedGrid. Engenheira, CEO da Alda Engenharia Clínica e da MedGrid, plataforma que aplica IoT e inteligência artificial para transformar o cuidado com a saúde. Com mais de 15 anos de experiência na linha de frente de hospitais no Brasil e no exterior, liderou projetos em mais de 60 instituições, gerenciando mais de 20 mil equipamentos médicos. Caramba, que currículo, hein, Thaís? É isso aí. Vamos lá, gente. Abri um segmento aqui de perguntas para vocês. Eu queria dizer o seguinte. Aqui é um bate-papo, fiquem tranquilos. Se quiser perguntar entre vocês, fazer uma parte, tá livre. Esse daqui é um encontro para a gente relaxar e conversar sobre a vida, sobre as histórias, e vamos ver onde é que a gente vai parar. Ok? Combinado? Combinado? Legal. Então vamos lá. Primeiro vamos saber um pouco sobre a trajetória de vocês, de onde vocês partiram, da infância. Para quem que eu vou falar primeiro? Thaís. Quem ou que mais te inspirou na infância a ser tão determinada, técnica e orientada a soluções? Teve alguma figura ou experiência marcante na sua infância para isso acontecer? Eu acredito que a minha mãe, né, sempre foi uma figura muito presente na minha vida e sempre me cobrou muito, então eu tinha que entregar os resultados desde muito cedo, ajudando em casa, ajudando com meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos menores, que hoje são maiores do que eu. E eu sempre tive muito essa cobrança dentro de casa. Eu nunca tive uma infância facinho, eu tinha muitas obrigações, né, a cumprir. E eu acho que isso me ajudou muito contribuiu muito para a minha carreira de engenheira. Porque a gente é um resolutor de problema. Então, quando eu paro para analisar e eu trabalho, né, minha história é um pouquinho diferente. Minha família sempre teve uma empresa de engenharia elétrica e tudo mais. Eu acabei trilhando por esse caminho aí também. Era do meu padrasto e eu trabalhei nela desde 8 anos de idade. Oh. E ele tinha muitos funcionários. Então, eu lembro que eu pequenininha separava maleta de ferramenta para entregar para os funcionários ali poderem ir para as obras respectivas, né, para os serviços. Então eu tinha muita cobrança por parte da minha mãe, do meu padrasto. O meu pai sempre foi uma pessoa muito letrada, meu pai falava diversos idiomas, engenheiro também de formação. Então a minha infância e adolescência sempre foi voltada para o estudo. E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu conseguia aprender as coisas sozinha. Isso foi muito legal durante a infância. Então, como eu fazia muita coisa ali na empresa e às vezes ficava parada, eu terminava de entregar as ferramentas para os funcionários. O que eu ia fazer agora? Eu lembro de eu, assim, tentando sentar do lado das pessoas para aprender a digitar rápido, que eu não sabia. E aí eu não tinha o computador, então eu pegava um teclado, eu sentava e ficava treinando no teclado. Legal. Então, quando eu comecei a fazer uso de computador e tudo mais, eu já sabia uma série de coisas que eu estava ali por osmose aprendendo com as ferramentas que eu podia ter, por ser muito nova, muito pequena. E aí, estando nessa empresa do meu padrasto, eu tive carteira assinada desde os 14 anos, desde muito cedo, e trabalhando voltado mais para essa área de engenharia, mas elétrica. E ao longo do tempo, eu não sei porquê, foi me despertando essa vontade de ir um pouco mais para a área médica.
E fui percebendo que haviam muitos problemas nessa área de engenharia biomédica. Isso foi me despertando no conhecimento, mas eu achava que eu ia para medicina, né? E aí eu conheci um curso lá em Sorocaba, onde eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto. E nesse curso eu vi, né, a grade ali curricular, não me interessei muito no início, falei, não, vou seguir com medicina. Foi muito difícil, os vestibulares de medicina e tudo mais, e eu acabei passando nesse curso que era uma graduação pública, né, uma universidade estadual, que era Tecnologia em Sistemas Biomédicos. E ali eu nunca imaginei que eu ia fazer isso de primeira graduação na minha vida, imaginando ser médica ou ser engenheira civil, que hoje sou também, depois eu conto essa parte. Acabei cursando e me apaixonei. Só que dentro disso tudo, eu achava que eu ia resolver problema de gente. Eu falava assim, eu vou trabalhar com órtese, com prótese, com outras coisas, com pesquisa, que eu adorava, microbiologia, imunologia, parasitologia, bioquímica, biologia molecular, eu era monitora e tudo mais. E no último ano da graduação eu me deparei com a engenharia clínica, que é engraçado e a gente vai falando aí mais. É uma profissão que ninguém faz ideia do que é. Quando eu falo, todo mundo fala. Eu já gravei alguns podcasts antes, todo mundo fala assim, engenharia química? Não, engenharia clínica. É uma engenharia voltada para a gestão da área hospitalar, dos equipamentos e das tecnologias médicas presentes dentro do ambiente hospitalar, de clínicas. E muitas pessoas, antes de me conhecer, não fazem ideia que existe essa profissão, né? E eu também nunca imaginei, nunca foi, eu não nasci. É muito nichado, né? Muito nichado, nunca, gente, desde pequenininha. Lá no Enjoy, eu descobri que tem uma menina que ela fez o que o Zorzal faz, aquela certificação. ISO. Uma ISO para o centro cirúrgico. Sim. Então eu descobri que existe todo um processo por trás que a gente nem imagina. Eu, pelo menos, principalmente distante e completa do universo de medicina, da engenharia também. E existe uma que liga os dois. E eu gosto muito, né, quando me chamam para falar, porque hoje eu sou completamente apaixonada pela engenharia clínica. Depois disso, né, eu não era engenheira, eu era tecnóloga. Aí eu fiz pós-graduação lá em Sorocaba, era perto de Campinas, aí eu consegui, acho que era uma das únicas na época, quase 20 anos atrás, vão entregando a idade. Eu fiz a pós-graduação em engenharia clínica na Unicamp, então para mim foi uma felicidade só, né? Eu tinha conseguido fazer numa das melhores universidades aí do país e era uma das poucas que tinham esse curso. Foi muito difícil. E era porque engenharia clínica. Clínica, daí era já a pós-graduação. E eu era muito jovem, eu tinha 22, 23 anos, assim, e eu não fazia ideia de onde isso poderia chegar. Aí, quando eu vim para Vitória, que aí foram outros motivos que a gente vai conversando e eu vou contando, eu acabei cursando engenharia civil, porque eu senti essa necessidade para entender do edifício hospitalar, eu via muita obra sendo feita, e aí a gente vai compartilhar muito que a Vivian é arquiteta, e você mesmo vai conseguir me dizer, uma obra de um hospital é muito diferente de uma obra de uma casa. Atrás da parede de um hospital a gente tem tanta coisa, no teto, no forro de um hospital a gente tem tanta coisa, que numa casa não tem nada além de cano e fio, né? Atrás de uma parede de um hospital a gente tem a rede de gases, a gente tem uma infraestrutura de elétrica que tem que ser completamente protegida, principalmente para as questões de incêndios ou curtos-circuitos, né? Uma proteção geral ali do paciente e dos equipamentos e do próprio operador, de quem está ali operando o equipamento. Então é uma coisa muito específica e toda obra que eu pegava, eu falava, cara, esse engenheiro não passou, vai ter que quebrar tudo para botar os gases, vai ter que quebrar tudo para passar um ar-condicionado adequado, para filtragem adequada. Eu falei, quer saber, eu vou fazer, porque aí quando eu for, mesmo que eu não vá conseguir fazer os dois, eu vou conseguir me comunicar melhor com o engenheiro civil, orientá-lo por eu ter propriedade. E aí eu fiz a graduação de civil e aí abriu aqui em Vitória engenharia biomédica, que era meu sonho ser formada, então, em engenheira biomédica. E aí eu acabei fazendo a terceira graduação, fiz engenharia biomédica, e aí hoje eu tenho a minha tão sonhada graduação, que eu nunca, acho que ninguém sonha, né? Bom dia, mamãe, hoje eu acordei e sonhei, quero ser engenheira biomédica. Ninguém tem esse sonho, espero que tenham ao longo do tempo aí com as novas profissões. E eu sou, assim, completamente... Dentro do que eu já fiz, eu sou muito realizada, sou muito feliz, tenho muitos sonhos e planos pela frente para essa área e trago aí novidades que eu vou contando para vocês.
já enxergo muitas possíveis evoluções. Quero muito contar para vocês, né? O Léo já conhece um pouquinho da minha trajetória, mas a Vivian que conhece tanta gente, né? Uma pessoa que é uma disseminadora de informação, que eu possa explicar um pouquinho para vocês da importância, até para contribuir para a própria assistência de saúde de vocês quando vocês precisarem recorrer, de como esse profissional faz falta e traz mais segurança para o ambiente hospitalar. Nossa Senhora! Então aquela menininha de 8 anos que arrumava a bolsa com ferramentas, chegou agora a ser uma engenheira biomédica, especialista em engenharia clínica. Trajetória, né? Caramba. Diferente. A vida leva a gente, né? Quando a gente vê, a gente foi construindo. Depois de um tempo a gente consegue observar isso, né? Quando você sai da ilha que você consegue ver a ilha, né? Exatamente. Então depois que você consegue olhar para aquele lugar e falar, então eu já fiz ali, comi um milho ali, né? Comi um milho ali, e aí isso vai compondo o que a gente é um pouco, né? Acho que é um pouco isso que foi acontecendo. Você não acordou. Não foi desenhado. É. Não foi planejado, de verdade não foi. Foi acontecendo, como você falou. E hoje, quando eu olho, eu consigo olhar, poxa, eu já tive, como você bem disse aí me apresentando, eu realmente já estive à frente de mais de 60 instituições hospitalares. Eu não sou tão velha assim, tá, gente? E você, Vivi, você cresceu em Vitória, mas também teve experiência fora do Brasil, né? E o que na sua infância você enxerga hoje, né? Você falou que saiu, a gente só vê a ilha quando a gente sai da ilha. Então hoje, como é que você olha essa sua trajetória aí que começou lá, o que te levou para esse ponto que você está hoje? Acho que são muitas pequenas coisas, né? Que a gente vai... a gente é composto de muitas pequenas coisas. Mas, assim, originalmente, desde o princípio, estavam meus pais, né? E meus pais sempre foram muito inspiração, porque eles eram pessoas legais, assim, porque eram bons pais e porque sempre estimularam esse lado criativo que sempre foi presente na minha vida, muito presente. Eu fazia na escola, quando tinha um exercício, né, de educação artística, eu empenhava toda a minha energia ali, assim. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito de matemática e de história. A minha mãe tinha uma floricultura e meu pai sempre foi dono de loja de carro. Então eu acho que essa veia comunicador-vendedor junto com o belo, sempre eu acabo que eu sou o resultado um pouco disso, assim, sabe? Porque eu sempre gostei de fazer as coisas, mas eu sempre gostei de vender as coisas. Não só de fazer e guardar no armário. Eu nunca tive nenhum processo de medo de expor, assim, porque quando a gente cria, a gente tá se expondo. Você montava o seu bazarzinho ali para vender para tia, para vizinho? Eu sempre fazia e de alguma forma colocava alguém para ver o que eu tava fazendo. Comerciante nata. Sempre fui assim, né? Então, eu acho que tudo surgiu muito desse universo onde eu nasci, assim. E meus pais sempre foram muito estimuladores disso, assim, né? Eu nunca tive eu não me lembro um dia que meus pais falaram, tipo assim, não pode fazer essa bagunça aí, porque normalmente isso gera um nível de bagunça, sujeira. Eu nunca vivi isso, assim. E aí, na época da faculdade, de escolher o curso, né? Eu fiquei na dúvida entre, olha só, sempre esse duelo, né? Direito e arquitetura. Na verdade, eu tinha certeza que era arquitetura, mas a sociedade pede outra coisa. Sim. Então, acho que essa é uma coisa que eu vivo, acho que um pouco até hoje, assim. Mas o direito veio por quê? Porque falavam que era bom. E eu sempre fui estudiosa. Nem foi seu pai, sua mãe? Não, meus pais nunca cobraram nada, nem que eu fizesse faculdade, assim. Claro que eles queriam, né? Mas, assim, nem que eu tomasse uma decisão, nada. Meus pais sempre foram os pais que qualquer pessoa gostaria de ter, assim, sabe? Então, até faltou um pouco, às vezes, até de uma orientação, sabe? Porque eles eram tão liberais, assim, no sentido de faz o que você quiser, minha filha. E aí eu fiz arquitetura e sempre fui muito determinado, falei, vou passar na UFES, estudei, passei na UFES e lá se abre, né? Os 3 primeiros períodos são muito, dentro do CEMUNI, Centro de Artes. Então você faz muita matéria de artes. E eu descobri a arte ali. Então você faz história da arte 1, 2, 3. Mesmo sem querer, eu acho que a faculdade, muita gente tem falado um pouco mal de faculdade, mas eu acho que ela tem esse papel, assim. Você vai para uma coisa e você descobre um outro mundo. Você fala, nossa, existe isso, né? Então,
na universidade eu tive essa descoberta, assim, de outros universos. Então a gente tinha disciplina na sociologia, e tinha disciplina na história da arte, na parte mais histórica, e tinha disciplina de testar material, e ao mesmo tempo que a arquitetura é disciplina na engenharia. Então você também tem a disciplina de cálculo, tem um pouco de cálculo. Então, o que eu acho interessante da arquitetura e do profissional arquiteto, assim, é que ele dá a ideia, mas ele precisa colocar a ideia e para subir o negócio, assim, não adianta, né? Fazer aquela, né, ideia e não ser execuível. Então, exatamente. Então, eu sempre tive esse lugar do fazer, pensar alguma coisa e colocar o negócio em prática, né? E eu sempre, mesmo, assim, no período da arquitetura ainda, eu já comecei a fazer algumas coisas. Você pode chamar isso de qualquer coisa, artesanato, design, arte, né? Mas eu já fazia coisas. Minha avó fazia máquina de costura, eu falei, me ensina, avó. Aí fazia bolsa. Aí comecei a vender bolsa na faculdade. Aí, de repente, tinha uns encontros de arquitetura e eu queria ir, mas eu queria dar uns cursos, assim, eu fazia curso de luminária, ensinava as pessoas a fazer luminária, curso de coquedama, aí estudava lá nos livros, tinha teoria, coquedama é muito teórico, 100% teórico. Coquedama são aquelas cúpulas que se formam a partir de triângulos. Sim. Então, e existe um cálculo preciso da proporção de cada lado, cada aresta, né? Então, tipo, fazia oficina de coquedama com palito de dente, de churrasco, assim, né? Então, as pessoas montavam as coquedamas, montavam luminária. Então, eu sempre fui conhecida na faculdade por essa pessoa que, tipo assim, precisa decorar um fundo de um palco ali. Chama Vivian, dá um pedaço de barbante que ela resolve, sabe? Eu sempre fui essa pessoa que resolvia e que, em paralelo a isso, já começava a produzir umas coisas e vender, assim, pra tirar um troco, assim, né? Eu nunca gostei muito de pedir as coisas pros meus pais, ainda que eu tivesse uma vida bem confortável. E ali que eu acho que surgiu essa coisa do fazer. Eu fazia. Foi nesse momento aí que você percebeu que era uma vocação sua. Era uma vocação. Que era um caminho profissional. Enquanto você fazia o curso ainda. Não, mas eu acho que eu não percebia como um caminho profissional, não. Era mais uma bengala ali. Bengala de respirar e fazer coisas porque me fazia bem. Tinha um papel que eu gosto. Eu acho que eu vendia as bolsas pelo preço que elas custavam, até hoje, eu acho, até hoje. Então, você não assim, agregava o seu valor, a sua marca. Mas eu gostava muito de ver as pessoas andando com a minha bolsa na UFES. Eu falava, gente, que legal. Tô fazendo moda. Tá plantando a sementinha. E aí eu comecei a fazer coisas para outras pessoas, né? As pessoas entendiam que eu fazia coisas e fazia... Ai, Vivian, minhas amigas, né? Preciso dar um presente para minha mãe. Não, deixa comigo que eu vou fazer. Preciso dar um presente pro meu namorado. O que eu dou? E eu sempre fui a amiga criativa que fazia as coisas para as pessoas, assim. E aí eu fiz arquitetura, estagiei em escritório de arquitetura e eu conheci muitos arquitetos nessa época e eu comecei a fazer coisas para os arquitetos, para os clientes dos arquitetos, na realidade, porque a marcenaria você encomenda com o marceneiro, a elétrica você encomenda com o eletricista ou vai na loja e compra a parte elétrica. Mas e uma cortina de miçanga? Tem uma pessoa que é especialista em cortina de miçanga, ou numa luminária de garrafa, ou num nicho que sai uma planta, mas que atrás tem um negócio, assim. E aí eu comecei a resolver uns problemas que não tinha nome, assim. Os objetos inusitados. Exatamente. E eu comecei a gostar daquilo. Um serviço personalizado, né? E eu comecei a gostar daquilo. Produto eu falei, personalizado. bom, também não entendi aquilo como uma frente profissional, não. Uhum. Mas eu tava fazendo, né? Eu acho que é meio o seu caminho, assim. Não nasci, falei, nossa, eu acho que eu sou designer, sou artista. Não, eu fui respondendo a demanda, fui ouvindo bem. Eu acho que esse sempre foi uma característica boa minha, eu ouvia bem. Ouvia bem. O vendedor, né? O vendedor tem que escutar para entender como é que você E eu via também no sentido, tipo assim, porque como eu fazia uma coisa personalizada, quando eu dava o preço, a pessoa tava comprando uma ideia, não tinha... E não tinha como comparar. Sim. Ela tava comprando Era único. a minha fala. Tangível, Não tinha, eu não fazia um projeto antes. Eu falava, tá bom, eu faço. Essa luminária assim, mais ou menos assim, eu vou fazer assim. Então a pessoa acreditava, talvez nem entendia, mas acreditava. Então eu ouvia bem, entendia. Então sempre deu um match, assim, nas entregas, né? E eu sempre fui muito comprometida, assim, de entregar uma coisa 10 de 10, sabe? E aí
em paralelo a isso, eu comecei a fazer cenografia, porque eu gostava de arquitetura, mas eu achava que a arquitetura demorava muito. Um projeto de arquitetura, né, como a gente está vendo aqui do lado, anos, às vezes. E aí você fica, tipo, parceira do cliente por anos, do mesmo cliente, resolvendo... Então você vai perdendo um pouco, e eu comecei a sentir que aquilo realmente não era o meu lugar, dentro da arquitetura, depois que eu me formei. E fui pra cenografia, porque a cenografia é assim, 7 dias. Você tem 7 dias para levantar o negócio. E aí depois 7 dias, acabou, desmonta, vamos pro outro. Mas cenografia de eventos? De eventos. Ok. Então eu fiz algumas cenografias grandes, assim, no pavilhão de Carapina. Tipo, o pavilhão, né? Não um stand em específico. Fiz algumas coisas com o Sebrae, fiz algumas coisas com a Gazeta. E eu gostava muito daquele lugar. Aquele lugar eu me encontrei. E era uma virada de noite, entregava. Aí depois ficava 3 dias mais descansando. Aí depois pegava outra coisa, muito... E era muito isso, assim. O meu papel sempre foi ressignificar as coisas, né? Eu pegava um pedaço de barbante e eu traçava em volta de entre 2 pilares e pendurava umas fotos e aquilo virava um espaço totalmente instagramável com uma solução criativa, né? Não era simplesmente uma composição de cadeiras existentes e tava tudo bem, assim. Sempre tinha... Eu lembro que uma vez a gente pegou uma caçamba de obra, pintou ela de uma cor meio inusitada, assim, um cian, plantou umas plantas de uns 4 metros de altura na caçamba e jogou umas luzes em cima. Aquilo virou um canteiro dentro de uma caçamba de obra no evento. Aquilo é muito chocante, mas são coisas assim que existem e a gente só ressignificou, assim, né? São coisas muito presentes no nosso dia a dia, só que eu trazia muito esse novo olhar sobre coisas muito frequentes, muito populares, né? E bebia das artes plásticas, né? Sempre teve isso, assim. Até a minha solução arquitetônica, que a cenografia é um pouco de uma frente da arquitetura, era muito dentro desse lugar do lúdico. Nunca foi, tipo, uma coisa muito dentro da caixa, assim. Nunca gostei de estar nesse lugar. E em paralelo a isso, então eu falava que depois que eu me formei, eu joguei tudo no liquidificador e ficava ali. Então entrei no mestrado de arquitetura, comecei a fazer cenografia e em paralelo comecei a desenhar umas coisas, descobri o corte a laser. E eu comecei a desenhar umas coisas e falava, legal, esse aqui já é um primeiro projeto. Aí eu sempre fui muito, como eu falei, né? Eu gostava de ver as pessoas com as minhas coisas. Mesmo que isso não me desse dinheiro imediato, assim, eu fazia para que as pessoas colocassem, esse era o meu prazer mesmo, assim. Então eu comecei a desenhar umas coisas em uma mandala. E aí uma amiga pediu, na verdade, essa primeira mandala, que ela ia mudar para o Rio. Ela falou, queria um negócio para eu levar para o Rio, para ter a cara daqui, nanana. E aí eu fiz a primeira e postei, orgulhosa, né? Quando tudo era mato no Instagram, eu já tava ali, sabe? Eu gostava de compartilhar um pouco da minha vida. E aí eu comecei a ir para esse lado, assim, postava, compartilhava, produzia, compartilhava. Organicamente um amigo pedia, depois um amigo de um amigo pedia, depois um amigo de um amigo pedia. Eu falei, opa, tem um negócio aqui nesse lugar. Mas eu tocava as 3 coisas meio que juntos, assim, sabe? As três frentes, assim, da minha vida iam juntos. Até que um dia eu precisei tomar decisão, mas eu acho que isso é a próxima pergunta, pode ser? Legal, legal. Thaís, e você? Já liderou projetos em mais de 60 hospitais, gerenciou mais de 400 milhões em ativos. É coisa, hein? Responsa, hein? Quais foram os marcos mais importantes nessa trajetória para você? Nossa, foram tantos. Eu só queria fazer um parênteses aqui antes de eu responder, que eu achei muito bonita a história, assim, você contando, o que eu achei mais legal, que eu, de fora, né, te conhecendo aqui hoje, que eu acho que marcou, conheço muitos hospécies, seu trabalho é a coisa mais linda do mundo, tenho lá em casa que eu ganhei da Enjoy e pretendo ter muitos mais. Eu acredito que essa coisa dos seus pais, eu aprendi aqui com você também, vendo seu olhinho brilhar falando, essa liberdade que eles te deram, que eu tenho um bebezinho, né, João Vitor, 1 ano e 8 meses, e hoje eu prezo muito por isso, para que ele faça a maior bagunça, depois eu limpo, eu falo muito isso com meu marido, eu falo, olha, deixa ele livre. Olha que coisa incrível,
se alguém tivesse talvez privado a sua criatividade, quanta coisa linda a gente ia perder, porque suas peças são únicas, né? São originárias, você transformou coisas triviais de uma forma... Isso que é o mais legal, é com o simples, você não traz nenhum material da Malásia para fazer o negócio, entendeu? Claro que você pode trazer também, mas você consegue fazer coisas magníficas que significam muito com coisas muito simples, e eu acho que isso é o segredo de qualquer negócio, né? E claro, tem uma pessoa por trás que tem um espírito empreendedor quase que desde que nasceu, mas eu aprendi muito aqui com a sua fala que esse caminho precisa ser seguido para que a gente tenha adultos vitoriosos, né? Porque quando a gente deixa essa criatividade fluir, pode ser que a pessoa não tenha o tino, né? Você poderia não seguir essa área, mas e se isso fosse privado? Olha o que a gente ia perder. Mas eu digo, isso vale, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Eu acho que tudo que sai da caixa, né? Do padrão, você se formou em engenharia, né? Engenharia biomédica. Imagina se você tivesse ouvido muitas falas assim da sua família contra isso. Sim. Provavelmente você teria medo de ir, talvez você não fosse, talvez você fosse para outro lugar, talvez você fosse... Justamente. Não. Então acho que assim, isso não vale só para quem tem esse espírito mais artístico, assim, eu acho que vale para tudo, todos, né? Então, quando os pais, né, têm esse papel muito de impositor, eu acho que eles minam um pouco, né? O tanto deixar que você livre, pode... eu acho que esse deixar livre que você falou com tanto entusiasmo, assim, e dava pra ver no seu rosto, você falando, não, meus pais participaram disso, porque eles sempre me deixaram fazer a bagunça se fosse necessário. E, cara, isso como impacta, porque hoje a gente tá num momento aí, né, que uma juventude que tá vivendo uma série de coisas e que às vezes a gente precisa privar os filhos por ter uma série de perigos, mas... Puxa vida, deixa a criatividade fluir, porque a gente pode deixar de minar uma pessoa ali que tem um talento enorme, né? Eu acho que isso é muito importante. Você falando aqui me tocou, eu vou lembrar disso mais vezes para não tentar ao máximo não errar isso lá na criação do meu bebezinho. Mas é legal isso que você falou, Thaís, né? Dessa observação que você colocou da liberdade dos pais em relação à criança, né? Porque eu também vivi um pouco disso daí que você viveu. A minha mãe muito criativa, o meu pai já me direcionava muito mais para o lado da engenharia, que era a praia dele, e aí eu também conseguia viver nesses mundos. E essa possibilidade, né, essa geração hoje talvez não tenha tido essa oportunidade de ter tempo, né, porque... Tá todo mundo com o celular. Ter ócio. Gente, que maravilha ter ócio. Aí você... É a hora que... não tem nada para brincar. Inventa. Hoje os pais, né, eu tenho uma filha de 13. A gente tem que provocar o tempo para a criança. Senão ela é absorvida. E aí perde um monte de oportunidade, né? Você perde conexões que só podem ser criadas naquele momento da vida, né? E eu acho que assim, a gente fala deles, né? Mas a gente tem que falar pra gente também. Também, né? Porque eu falo, se eu tivesse nascido nesse momento hoje, talvez nem metade das coisas que eu fiz eu teria feito. Porque hoje isso, né? Essa rede social, ainda mais a gente que precisa estar ali pra... Ele suga demais, a gente desconcentra e tira a gente desse ócio. Se a gente não faz uma curadoria, né? Se a gente não começa a selecionar o que realmente é interesse para fazer o algoritmo trabalhar a nosso favor, a gente também fica impactado por coisa que vai sugar, né? Que não agrega. E eu acho que assim, a rede social, ou você suga, ou você é sugado. Então acho que a gente tem que estar no papel não de sugar no sentido ruim, mas tirar o proveito que a rede social tem, né? Eu sou muito grata à rede social, porque foi ela que me abriu caminhos, né? Sim. Eu sempre compartilhei ali as coisas da vida, e no início eu misturava tudo, era rede social pessoal com profissional, e tinha festa, e tinha criação, e tinha ida pra Ilha de Caras, ao mesmo tempo, tudo no mesmo lugar. E isso que permitiu, assim, muitas coisas surgirem, muitas oportunidades surgirem. E eu fico pensando, tipo, um tempo atrás, né, que as mídias eram todas controladas e 100% pagas, né, como jornal, televisão, só tinha essas. Imagina,
uma pessoa, tipo, independente não ia. Tinha vez. Não tinha oportunidades, assim, né? Hoje Então, em dia mudou muitas muito. coisas que surgiram pra gente, né? Às vezes a gente achou que, quando a Globo veio pedir peças pra gente colocar no cenário da Ana Maria, a gente achou que era um trote. Porque mandou uma mensagem no direct, assim, a gente falou, não, tira, manda um e-mail. Aí mandou um e-mail, tinha lá embaixo escrito, e hoje em dia os golpes estão tão profissionais que a gente ganha. Esse cara aí sabe mexer no Photoshop. Dá um certo medo, mas eu imagino. Mas agora, respondendo sobre os marcos, né? É importante um pouquinho eu contar para vocês do que eu faço exatamente. Então, quando eu me formei lá em engenharia clínica, na primeira pós-graduação, antes de eu ter concluído as outras graduações, eu comecei a trabalhar num hospital lá em Sorocaba, interior de São Paulo, né? E eu comecei a fazer implantação de NR10, eu trabalhava com isso, que é uma norma para segurança elétrica, né? Isso era na parte da infraestrutura hospitalar. Ali eu já comecei a pensar um pouquinho da questão da engenharia civil, da infraestrutura predial em si. E aí depois eu fui diretamente para a área de tecnologias médicas. Então eu apresentei... Mas você estava numa empresa? Isso eu estava na Unimed Sorocaba. Foi o primeiro hospital que eu trabalhei. Então você era do quadro técnico da Unimed. Quadro técnico, isso aí. Quadro CLT, trabalhava na Unimed. Só eu. Menininha, eu tinha 19 Mas tinha anos. muitas engenheiras clínicas? Não, acho que nessa época eram pouquíssimas. Existem muitas engenheiras clínicas no mundo? Não existem muitas, mas assim, eu não tenho um número exato, né? A gente tem até um grupo aí de WhatsApp, Engenharia Clínica Brasil, ele já tá cheio, tem fila de espera e tudo mais. Mas eu posso até a gente lançar, se me deu uma boa ideia, uma pesquisa para saber hoje quantas mulheres a gente tem atuando. Eu tenho várias colegas que são muito influentes também nessa área. A gente tem aí a Mari Brandão, que é a nossa influencer da área. E ela pode me ajudar e a gente fazer essa pesquisa e levantar hoje em quantas mulheres somos. Mas nessa época eu era a única dessa equipe, que eram 50 homens. E como é que era isso? Você nova, no meio de 50 homens, numa área relativamente nova. Relativamente nova, totalmente, né? Na época, acho que a gente só tinha um curso de engenharia biomédica nessa época aí, 2009, 2008, em São José dos Campos. Acho que era o único curso no Brasil. Se tinha mais algum, era em Pernambuco. Acho que tinha uma outra lá. E não tenho certeza de todos que haviam nessa época. Mas a minha atuação, todo mundo me pergunta assim, você sofreu muito com machismo, essas coisas e tal? Eu não me lembro, nessa época, de ter sofrido com machismo. Não me lembro mesmo. Eu me lembro de sofrer porque eu era muito nova. Então, uma coisa que eu tinha uma raiva danada era quando me chamava de menina. Chama aquela menina pra mim. Ou menina, ou alguém me mandava, né? Na época não tinha WhatsApp, era CMS. Menina, me ligava, menina, e eu ficava possessa. Eu falava assim, como é que eu vou falar assim, ser grossa, que eu não sou menina. Eu falava, olha, tal pessoa, não sei, eu não gosto que me chame, eu gosto que me chame pelo meu nome, menina, é uma coisa que não fica bem, né? Eu tô aqui como engenheira, eu sempre tinha que ficar fazendo essas correções. E isso eu enfrentei muito, mas eu me lembro que todos os técnicos que trabalhavam comigo e que ficavam subordinados a mim, tão novinha, sempre me respeitaram muito e me ajudaram muito. Eu tive muita ajuda, todos homens, né? Nessa época tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, não diretamente na mesma área, que eram mulheres, mas a única da área era eu. Saindo disso, aí eu assumi de fato o meu primeiro hospital, que ali foi um grandiosíssimo marco na minha vida. Eu fiquei no Hospital Jardim do Mar, Rude Ramos, era em Diadema, São Bernardo do Campo. Era uma loucura, assim, pra mim, porque eu morava na Chácara Santo Antônio, São Paulo, Zona Sul, longe pra caramba, não tinha carro, ia de ônibus pra esse lugar no outro lado do mundo, né? Trem, ônibus, metrô, corrida, chuva, ônibus inundando, uma loucura. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí, depois eu fui para Santo Amaro, assumi uma série de hospitais. Fazendo o quê, Thaís? O que faz uma engenheira clínica, né? Então, eu fazia ali, eu era especialista em engenharia, lembrem disso, eu era tecnóloga na época, né? Mas já assumia cargos de gestão desse setor de engenharia no hospital. Então, o que eu fazia? Eu era responsável, geralmente por uma equipe de técnicos, em sua maioria homens,
Foram poucas as equipes que eu ocupei que tinham técnicas de eletrônica, geralmente são técnicos em eletrônica, eletrotécnica, que executam daí as manutenções nos equipamentos quando eles vêm a quebrar, e o principal papel é executar manutenções preventivas e preditivas para que esses equipamentos não venham a dar problema. Era só equipamento, então? Só equipamento, aí vamos pensar. Estrutura todo mundo física aqui já foi... ainda não? Não, aí não. Todo mundo, no primeiro sim, que eu trabalhei com a NR10, mas aí era elétrica. Então vamos pensar assim, quando vocês dois já foram pacientes em algum momento da vida, quando vocês chegam lá no pronto-socorro, alguém conecta uma coisinha no seu dedo, uma coisinha no seu braço, né, um acessóriozinho ali, um termômetro axilar, ou aquele termômetro infravermelho, tudo isso deve passar pela engenharia clínica. Tá? Porque a gente tem uma série de ISOs, a gente tem uma série de regulamentações que deveriam ser seguidas e que esses equipamentos, vamos pensar assim, se hoje, Vivian, você chegar no hospital, sua pressão normal é 12/8, tá? Mas aí você estava com uma dor de cabeça, pediu para alguém te levar para o hospital, você chegou lá no hospital e aferiram sua pressão e estava 16/12, pô, tá alto. Vivian tem essa pressão, vamos administrar uma medicação para baixar a pressão dela, é muito provável que essa dor de cabeça seja pressão alta e vamos investigar o que está acontecendo. Então alguém vai te administrar uma medicação, só que a sua pressão estava 12/8, a sua cefaleia era por outro motivo, era o equipamento que estava desregulado. E foi diagnosticado em você uma condição patológica que você não tinha, e te administraram uma medicação, então a sua pressão na verdade estava 12/8, agora ela vai cair, e você vai começar a ter um mal-estar súbito, um suador ali danado, e alguém vai ter que te dar uma medicação para normalizar a sua pressão. Isso é um problema simples que pode acontecer, né? Isso. Imagina um problema mais complexo. Imagina lá o aparelho de pressão aneróide manual, aquela que a gente aperta a perinha, né, a bombinha. Aquilo ali pode cair no chão. Se as pessoas não tiverem a responsabilidade dentro do hospital, caiu no chão, vou levar na engenharia para alguém verificar, aferir se está tudo bem. Você pode gerar um mau diagnóstico que vai levar a um mau tratamento e que pode gerar condições terríveis para o paciente. E assim, se vocês forem, por exemplo, eu fiz uma cirurgia plástica, uma cirurgia que era para eu entrar bem e sair melhor ainda. Só que o médico, ele recebeu uma placa de bisturi, que toda cirurgia que utiliza bisturi, vamos pensar numa cirurgia básica plástica, silicone. Você tem que usar um bisturi para abrir, para colocar o silicone. A placa de bisturi, ela tem que estar próxima do local da incisão para ter o retorno dessa energia aplicada. Se você colocar a placa na perna, essa energia vai percorrer um espaço muito maior e pode ocasionar queimadura. E eu já presenciei isso, da pessoa ir fazer uma plástica e sair com um buraco na perna. Tem uma placa? Olha. Tem uma placa de retorno, porque a energia que entra, ela precisa sair. Bisturi elétrico? Bisturi, a gente está pensando naquela faquinha, né? Mas não, o bisturi que a gente usa hoje, ele corta e coagula, é um gerador de energia mesmo. Então, se isso não estiver devidamente calibrado, e aí calibrar é a gente comparar com um padrão, de periodicamente comparar esse equipamento com o padrão, ver se está ok. Senão ele necessita de um ajuste. Então, eu coloquei 400 watts de potência no meu bisturi, mas eu precisava... eu coloquei 400, mas eu precisava dos 400, ele está me entregando 600 e eu não sei, porque eu não calibrei. Como que eu vejo isso? Na calibração, eu vejo que está desregulado e mando para ajustar. É o engenheiro? É o engenheiro. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente verifica a tomografia, a ressonância, o raio-x, o bisturi, a mesa cirúrgica, o ultrassom. Que tem corrente elétrica. Tá com a gente também, mas nem sempre, porque o aparelho de pressão manual, ele não tem eletricidade nenhuma. Sim. São todos os equipamentos e tecnologias, mas o que você usa uma balança? Quando você vai dar um remédio para sua filha de 13 anos, o que você se guia pelo quê? Pelo peso. Gotas por peso. Ou seja, se pesa 2 gotas a mais, você vai dar 2 gotas a mais. Isso para um recém-nascido, para um bebê de 2, 3 anos, aí ele pesa 5, dei 7. Dependendo da medicação, isso faz a total diferença. E quando eu falo de microgota, que eu estou falando daquelas bombas de infusão que infundem medicamento, se uma bomba dessa está desregulada, eu posso não levar um paciente ali a um bom desfecho, porque ele está às vezes com 10 bombas, 8 bombas. Cara, você fala isso assim, minha cabeça já está assim, eu tô ficando tonto. É muito Faz absurdo. isso vezes 60 hospitais. Nossa, agora me diz, assim, um momento de impacto nessa carreira sua, né? Porque é uma responsabilidade, enfim. Alguma falha ou algum sucesso que
caramba, você precisou tomar uma atitude, enfim, sabe, um momento que você fala assim, poxa, isso marcou minha carreira por conta disso. O principal que eu não esqueço é esse da cirurgia plástica. Foi um único episódio, graças a Deus, que eu vivenciei, que me marcou muito, né? E assim, uma pessoa de muito renome que estava fazendo cirurgia, não esperava nunca. Então, as pessoas não fazem ideia do que uma simples placa pode fazer, né? E que a placa tem que ter prazo de vencimento, né? Então, tudo isso tinha que ter sido visto, e a falta de se verificar e de se cumprir os processos que tem normas para isso fazem total diferença. Isso vai para o resto da vida, a paciente vai carregar, e o médico também, né? Eu tive um caso um pouco pior, que esse às vezes eu tento até esquecer, que foi houve um óbito, eu assumi o hospital, e logo depois, foi lá no estado de São Paulo, e logo depois que eu tinha assumido, eu fiz parte da investigação de um caso em que uma manutenção mal feita havia invertido as mangueiras internas de um aparelho de anestesia, e uma criança havia recebido um gás que não deveria, e durante o procedimento veio óbito. Eu não vi, eu não estava, eu quando assumi esse hospital fui cobrir férias só logo no início da minha carreira, mas eu imagino que esse engenheiro passou e passa até hoje, né, carregando essa difícil situação tenebrosa ele passou, e como manutenção de equipamentos médicos impacta, né? E como teste pós-manutenção, que é por isso que eu brigo tanto, né? Para que a gente não se pode fazer uma manutenção e depois não testar se está tudo bem. Devolver para o médico usar, não tem como ver isso olho nu. E no Covid, acho que foi uma coisa que marcou qualquer pessoa que trabalha na área da saúde. Eu montei dentro da rede em que eu trabalhava mais de 200 leitos de UTI, né? Foi muita coisa, a gente não tinha ventilador, então eu comecei a estudar, e tem vários vídeos aí, a gente não chegou a usar, graças a Deus, eu nem poderia, mas fazíamos estudos como usar um ventilador para 2 pessoas. Eu vivia e morria todos os dias da minha vida para não deixar faltar ventilador. Então a gente, assim, eu tive ventilador roubado, mandando de um estado para o outro, me roubaram, a gente achou os ventiladores na estrada, foi assim, um caos na minha vida. E acho que o momento mais marcante de todos foi quando tinha um paciente muito grave no pronto-socorro dentro da ressonância, e o enfermeiro não estava conseguindo usar o ventilador. Isso acontece, e a gente treina, né, essas pessoas que fazem uso. E eu desci correndo, desesperada, sem máscara. Ajudei a manipular e a usar, e falei que o filtro só estava encaixado errado, e eu peguei Covid ali. E eu fui uma das primeiras pessoas a pegar Covid dentro do meu círculo, né, ali de engenheiros que eu trabalhava, que eu gerenciava. Isso foi, se eu não estou enganada, foi março ou abril, já faz tempo ali, de 19, 20. Foi muito no início, foi uma das primeiras pessoas. E aí, assim, depois do Covid, a minha vida mudou completamente, a minha visão da saúde. Eu falei, a gente não pode mais. Aí eu desenvolvi uma série de protocolos, né, cartilhas de como a gente não deixar faltar equipamento, planos de contingência para que a gente cada vez mais tivesse suportes melhores, inclusive dentro da própria rede em que eu trabalhava. E foi aí que veio a ideia de eu ter o MedGrid, né, da gente fazer esse produto que consistia em que todo ventilador pulmonar, que é aquele que faz as vezes do paciente se o paciente não puder respirar, ele tem outras funções também. Esse equipamento, ele era primordial e muita gente não foi a óbito ou melhorou muito mais rápido por conta dele, né? Ele tem um orímetro, ele tem um kit que vence a cada tempo que você tem que trocar, porque satura de tanto o paciente ali respirar, tem uma série de peças que tem vida útil. E aí, a nossa equipe de engenharia, equipe técnica, equipe de engenheiro tinha que ir de box em box com o cara lá dentro, com Covid, ou com a mulher lá dentro com Covid, para checar quantas horas o ventilador já estava de uso, porque estava tendo que trocar os kits com muito mais frequência. Eu falei, cara, não dá, eu não tenho mais técnica, tá todo mundo com Covid, porque tem que entrar dentro do box de Covid, inclusive eu peguei umas 4 vezes, melhorava, pegava de novo. E aí eu falei, eu preciso desenvolver alguma coisa que eu veja isso à distância. Não tem como, né? E aí veio a ideia do MedGrid, que depois você deve me perguntar e eu vou contar. E eu acho que o marco de sucesso, assim, que foi muito legal. Tô contando muita coisa triste, né? Coisas difíceis, mas que me fizeram crescer muito profissionalmente.
muitos dos momentos de virada ou é de uma felicidade extrema ou é de uma dor, problema extremo. Isso é muito legal na engenharia clínica, porque a gente de fato resolve a dor, né? E é uma dor que as pessoas não sabem, a gente é bastidor. Mas sem a gente as coisas não funcionam. Eu não sabia que existia. Nunca tinha parado pra pensar nisso. E agora nisso. você vai lembrar muito disso. Tudo que você vir, quando você for no hospital, você vai olhar a etiqueta do equipamento para ver se a manutenção tá em dia. Não vou usar. Cadê a manutenção desse equipamento? Porque se não tiver, você realmente pode ter um diagnóstico errado, né? O médico não faz diagnóstico a olho nu. Ele precisa do resultado do equipamento. E acho que uma vitória muito legal foi que eu consegui fazer um contrato internacional, né? E trabalhar em diversos hospitais fora do país. E isso para mim foi assim muito diferente, aprendi uma cultura nova, vi o quanto a gente pode agregar fora do Brasil. A gente acha, Latinoamérica, México, Estados Unidos, está todo mundo super bem resolvido e sabe tudo. E a gente foi ver que o Brasil tá dando show na saúde. De assim, processo, procedimento, todos os nossos processos de qualidade enquanto engenharia clínica, eles são extremamente evoluídos frente a outros países Latinoamérica. E a gente tem também normativas aqui que são muito mais exigentes do que as desses países. Então, quando a gente vai, a gente consegue fazer uma entrega muito maior. E isso foi muito legal. E também ver que tem muita semelhança em muitas coisas e que a gente consegue rapidamente fazer uma entrega ainda melhor do que a gente faz aqui, porque eu esperava assim, nossa, vou trabalhar fora, vai demorar pra caramba pra gente conseguir virar os projetos, porque a gente entra num hospital que às vezes tá tudo descalibrado, não tem nada em dia, não tem nada organizado, não tem inventário, não tem controle de processo, e aí a gente conseguia com um apoio muito grande dessas equipes que não faziam ideia, a gente levou muito processo novo e eles ficaram apaixonados e abraçaram muito. Então, às vezes aqui, o santo de casa não faz milagre, a gente chega no hospital, ai, nossa, isso, vou ter que fazer muito trabalho. E quando eu saí, eu recebi muito esse apoio, as pessoas querendo muito aprender e trabalhar. Então, isso foi um marco muito interessante, muito importante, a gente sair do país aí e aprender a fazer engenharia clínica e ensinar outros engenheiros clínicos também nosso método. Você falou que você pegou Covid umas 4 vezes. 4 vezes, pelo menos. Cara, e como é que foi isso, assim? Assim, porque a Covid, né, o ambiente hospitalar era tudo muito exigido, muito intenso, né? Todas as equipes, de uma forma geral. E aí você pega Covid 4 vezes. E sua família? Você ficou grávida? Foi depois, graças a Deus foi depois. Eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, como é que foi engraçadíssimo, porque eu ficava no quarto de visitas, né? Eu já quase dormia no hospital. Eu já não tinha mais condição de voltar de tanta coisa para fazer e pegando Covid um atrás do outro. E aí o meu marido, eu lembro até hoje, eu falei, separa uma bucha, um detergente, um prato, um talher. Aí ele colocava a minha comida, porque eu tinha que ficar em isolamento, não tinha como, eu ficava no quarto de hóspedes com o computador e o celular. Febre, eu sempre tive febre, 39 graus. Ficava assim, mal, as 4 vezes. E aí ele levava a minha comida, eu abria de máscara, ele me entregava de máscara, luva, tinha todo um aparato ali para me entregar a comida. E eu lembro que eu ficava gerenciando montagem de leito, leva 20 camas para não sei onde, traz ventilador. Trabalhando. E morrendo em pé. E todo mundo assim, pô, Thaís, você tá mal, né? Eu sei, mas a gente precisa de você não pode parar. E manda caminhão para não sei onde, traz tanto ventilador de lá para cá, e manda o relatório. Graças a Deus eu tinha um time maravilhoso, sou muito grata a todos. Quantas unidades você coordenava? Nessa época do Covid, eu acho que era entre 15 ou 17 já, não tenho certeza absoluta se já... Não, eram 15, não tinham unidades de fora. E só em Vitória ou Vitória? Não, Brasil, nível Brasil. Então a gente tinha assim, muita demanda e pouca gente, porque estava todo mundo com Covid também. Então foi todo mundo muito parceiro. Com medo. Não, todo mundo desesperado. E ainda roubando ventilador. Operação de guerra. Operação de guerra. A gente se viu nessa situação. Você falando situação. sobre roubar o ventilador, eu lembrei do filme, do ensaio sobre a cegueira, né? Sim. Que é exatamente isso, aquele movimento. E eu lembro que logo que estourou, assim, que a gente ia precisar ficar em casa, eu fui no supermercado comprar alguma coisa e tava aquele movimento, tipo assim, as pessoas pegando tomate meio podre. Aí eu falei, né? Gente, parece um filme de terror. De terror. Né? E foi isso mesmo. E assim, a corrida hospitalar foi muito pior, porque
quem comprasse os ventiladores que tinha no mercado é quem ia ter. Então a gente saiu comprando a preço de milhão, assim, coisa que custava 200 mil, estava custando 600. E se você não comprasse, você não ia ter. Então a gente teve uma virada, claro que também, né, nessa época se recebeu muito, né, os hospitais conseguiram ali lotar, faturar e tudo mais, mas foi muito, muito sofrido e esse medo que a gente tinha, e chegaram a roubar, só que a gente achou 5, eram 6 que estavam nesse carregamento, estava indo para Cuiabá na época, e aí eu nunca esqueço isso, um amigo me ligou, Francisco, lá acho que ele mora em Belo Horizonte. Ô Thaís, eu botei em todos os grupos, gente, roubaram meus ventiladores, o número de série, me ajuda a achar, pelo amor de Deus, se alguém souber. Eu falei que ninguém sabe usar isso, quem roubou não deve saber nem quem roubou. E tem número de série, né? Então quando for implementar, não adianta. Exatamente, alguém vai achar. Só que eu desconfiava assim, eu falava, gente, algum traficante gigante pegou isso aí, deve estar em algum morro escondido, não pode sair, vai usar o ventilador. Na minha cabeça só passava isso, que eu falava, gente, hospital é loucura, quem roubou isso aí não sabe o que roubou. E foi dito e feito. O Francisco me ligou e falou assim, Thaís, tô aqui em BH, tô assistindo o jornal local, você falou no grupo que roubaram seus ventiladores, jogaram 5 ventiladores aqui na beira da estrada, não sei o que, eu falei, eu tô indo pra aí agora. Aí na época eu liguei, ele mesmo foi, liguei pro pessoal que eu tinha lá mais próximo, os ventiladores, só que aí só acharam 5, o 6º até hoje nunca apareceu. Mas pelo menos 5 já salvou, tinha paciente esperando, a gente estava desesperado. Nossa. Já estava chegando ao ponto de ter que ambuzar, né, fazer aquela ventilação manual. E a gente, assim, já num desespero total, não sabia mais o que fazer e graças a Deus achamos e aí conseguimos mandar pelo menos assim. Para a área médica foi um acelerador o Covid em vários aspectos, né? Na sua, então? Na minha foi, assim, um divisor de águas muito grande porque me fez desenvolver, né, aquela coisa dentro da dor, a gente acaba criando uma solução. Sim. Desenvolver o dispositivo aí que a gente hoje tem uma empresa nova, né, por trás disso, para que a gente consiga fazer as coisas à distância. E até é interessante, a engenharia clínica não faz só essa parte da manutenção, faz a gestão, faz essa resolução de problemas, busca novas soluções. Todo hospital, quando é montado, tem que ter. Tipo assim, na nossa cabeça, você faz manutenção na coisa que está quebrada. Mas fazer a gestão preventiva, você precisa realmente ter um procedimento aí, né? Perfeito. A gente tem que ter procedimento para fazer nas datas certas, de acordo com o fabricante, seguindo as normativas. A gente tem visita de vigilância sanitária, visita de CREA, visita de ONA, que aí já são certificações voluntárias, certificações internacionais como Joint Commission, que é uma certificação americana, Quimenton, certificação canadense, e uma série de outras certificações que você pode se voluntariar a ter. E, Thaís, por que o hospital tem isso? Porque ele gosta? Não, porque, é claro, ele vai ser melhor remunerado. Planos de saúde e diversas outras instituições que querem fazer associação com determinados hospitais, elas vão determinar a tabela de remuneração se esse hospital tem mais padrões de qualidade. Então, e obviamente, né, hoje, quem não tem conhecimento não fala, eu vou nesse hospital só se ele tiver ONA, mas para quem é do meio, né, eu vou fechar uma parceria com esse hospital, não ter certificação nenhuma, isso indica que não tem qualidade. E aí a gente tem hoje esse mercado muito acelerado de acreditação, e aí a engenharia clínica, ela faz parte disso, a gente projeta hospitais junto com os engenheiros, a gente especifica, olha que coisa incrível, eu compro lá um raio-x. Aí a mesa dele suporta 180 quilos. Chegou um paciente obeso, com mais de 200 quilos. Onde é que ele vai fazer raio-x? Ah, mas esse hospital ia atender só obeso, aquilo ali tá obsoleto, não vai fazer. Ah, eu queria fazer ultrassom de mama e comprar um ultrassom sem o transdutor ideal para isso, ou que não tenha profundidade adequada, né? Então, assim, a gente é que dá esse suporte junto, é um trabalho multidisciplinar para especificar adequadamente. A gente tem muito envolvimento com a arquitetura hospitalar e a gente vê muito isso também. Ou compra o equipamento errado para finalidade errada, para o tipo de paciente errado, não, e ou não entra na sala. É o quê? 1 milhão? É, ó, nós compramos no retrasado, eu tenho um cliente que comprou aqui em Vitória equipamento de 12 milhões. 12? Uma radioterapia, entendeu? Um robô da 20, 25 milhões. Então a gente está falando, e assim, são projetos que não envolvem um equipamento, envolve uma série de processos, né? Infraestrutura, pessoas certas, que a gente tem a expertise para do início ao fim
conseguir acompanhar e entregar esse projeto completo. Eu tenho um cliente agora que ele estava fazendo uma obra de um equipamento de imagem e aí me chamou porque não conseguia terminar e um colega me indicou e tudo mais. Eu fui lá e falei, você pode derrubar tudo. Ah, mas por quê? Eu falei, seu ar-condicionado tá errado, sua iluminação tá errada, seu piso tá errado, sua umidade tá errada, tá tudo errado, pode jogar abaixo. E ele fez outra obra. Ele falou, nossa, por que eu não te conhecia? Ele pagou 2 obras. Porque não tinha uma pessoa com conhecimento. Não é a Thaís, é o engenheiro clínico, né? É claro que eu quero que vocês contratem a Thaís, mas... e a minha empresa chama Aldo, a gente vai falar disso aí, mas a gente quer que as pessoas cada vez tenham mais consciência, porque um equipamento caríssimo de 2 milhões, 3 milhões não consegue ser instalado. Por quê? Porque a obra não foi feita adequada, porque não tinha um profissional. E o profissional existe. Esse médico, por exemplo, não sabia que existia engenharia clínica. Você não é médica. Imagina gente, que então é tá médico. tranquilo, se eu não sabia. Se o médico... Minha família hoje toda, eu tenho um monte de médico na família. Eles só sabem que eu sou da família. Se eu não fosse, eles não iam saber. Nossa. Bom, para a Thaís, o Covid, né, foi um insight para ela dar uma virada depois. Para você, qual que foi o divisor de águas aí? Quando eu abri o CNPJ, eu e o Rafa, né, meu sócio. Eu acho que ele viu... Mas você e o Rafa, vocês já faziam alguma coisa junto? Não, antes? nada. O que era? A gente tinha uma amiga, a prima dele era muito minha amiga. É muito minha amiga, né? E um dia a gente foi passar o carnaval em Arraial. E ela sempre organizou as coisas. Ela sempre foi ela é engenheira também, né? E ela sempre foi essa coisa, tipo assim, ó, você vai com isso, você vai com isso, você vai pegar carona com isso. Ela organizou os carros. E aí ela me colocou no carro do Rafa. Então a gente foi conversando daqui lá. E tinha mais gente no carro. E a gente foi conversando daqui lá, o Rafa já estava com uma ideia de empreender. E nessa conversa, eu percebi que já tinha um interesse maior no que eu estava fazendo, sabe? Porque eu já estava tendo uma mínima relevância, assim. Eu tinha uma rede de relacionamento legal, por ter feito arquitetura. Eu sempre fui corajosa de fazer as coisas, não tinha medo quando as oportunidades surgiam. Então eu já tinha feito umas 2... Casa Cor, já tinha ido pra Ilha de Caras, e eu já tinha uma bagagem, assim, já postava, tinha uma rede social movimentada, e aí em 2017 ele falou, na volta do carnaval, uma semana depois ele chegou lá no escritório e falou, eu tenho uma proposta pra você, eu fico com a sociedade dessa parte, das peças cortadas, assim, né, que eu consigo escalar isso. E eu acho que isso foi um divisor de águas pra mim, porque eu sempre fui muito eu presa, né? Sempre fui muito eu fazia tudo. E eu, até hoje, assim, tenho um nível de dificuldade de delegar, de distribuir as demandas, assim. E o Rafa chegou com esse olhar bem empreendedor, assim, que precisava mesmo, né? Então a gente reformou um espaço, na época era até um escritório da minha avó, o prédio da minha avó. A gente reformou, ficou lindo o espaço. Eu com meu olhar arquitetônico e estético, que sempre foi muito aguçado, assim, e ele com esse olhar de resolver como ia enviar, como é que ia ser o processo de produção, então logo a gente comprou as primeiras máquinas, então a empresa cresceu muito, claro, né, quando você tá muito pequeno é fácil crescer muito, cresceu muito no primeiro ano, fácil não, porque teve muito trabalho, mas eu acho que foi essa virada de chave, assim. Até porque eu era bem informal, assim, né? Fazia um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui. Fui criando um pouco de casca com isso, claro. Mas em 2017 foi uma virada de chave pra mim. Porque eu comecei a olhar aquilo como uma possibilidade. Talvez eu tava achando que era meio hobby ainda, entendeu? Um hobby que dava um dinheirinho, assim. Mas quando o Rafa propôs, eu acho que teve uma percepção de valor até minha, pra com o meu trabalho mesmo. Que às vezes eu não tinha, né? E eu lembro que a primeira vez que a gente cobrou melhor por uma peça, foi o Rafa falou, cobra X. A gente cobrava, tipo assim, a gente cobrava X e nessa época ele falou, cobra 4X. Eu falei, Rafa, ninguém vai pagar. Cobra, Vivi, cobra. Eu falei, Rafa, eu era muito a parte comercial ainda, né, só eu. Ficava assim, eu recebia cliente, desenvolvia e fazia o orçamento, e o Rafa ficava mais na parte de produção e de gestão. Ele assim. estava enxergando a ilha, você não estava. Não estava. Eu estava totalmente na ilha. E aí ele falou, não, pode cobrar. E aí cobramos, o negócio foi. E aí foi mais um. A gente falou, opa, legal esse universo daqui, hein? E as coisas foram indo muito bem, assim, desde então. Eu acho que essa foi uma virada, né, clara, assim, na minha vida. Não tem, com certeza...
Por isso que eu falo assim, o escritório de arte Vivian Kiabai, eu sou uma das fundadoras. O Rafa, ainda que eu já tivesse eu tava fazendo outra coisa antes, né? Eu tava em outro movimento antes. E aí o Rafa, que foi nós dois, assim mesmo, né? Eu falo que as nossas inteligências são muito inteligências diferentes, assim. Então foi muito importante, né, essa complementaridade e essa minha possibilidade de liberar o que era... Porque para você empreender, assim, você precisa tratar de coisas que não é o seu forte, né? Principalmente quando se trata de uma pessoa mais artística, assim, né? E aí ele pegava essa parte. Então, assim, né, essa parte da gestão, a coisa mais de colaborador, principalmente no começo, assim. E eu ficava lá, atendendo cliente, criando, atendendo cliente, criando, atendendo cliente, criando. Foi muito legal, 2017. Eu nem imaginava, assim. Tanto que eu falei, não, a gente abre essa sociedade, mas eu continuo com as duas coisas, com o mestrado e com a cenografia. Nem um ano depois eu falei, ó, comecei... E aí foi uma virada de chave. Eu precisei negar o primeiro cliente de arquitetura. Oficialmente, eu precisei falar não. Porque eu ficava meio que cozinhando, assim, não, vou passar o orçamento. Aí eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu falei, não, eu não vou mais fazer projeto de arquitetura. Não vou mais fazer projeto de arquitetura. Não vou mais. Tipo, eu tive que falar pra mim algumas vezes, entendeu? Claro que tudo pode acontecer nessa vida e eu posso fazer novamente porque eu amo esse universo. Tanto que eu fui minha arquiteta recentemente, da minha casa, e foi maravilhoso. Foi muito gostoso. Transformar um espaço, né? Foi muito gostoso. Saber que eu tenho esse poder, né? Porque a gente comprou um apartamento meio antigo, amplo, depois abaixo, e esse apartamento é tipo assim, todo mundo que entra fala, nossa, que lugar legal. E realmente tem muita personalidade, assim, eu sempre gostei disso, assim, da coisa individual e tal. E pronto, essa foi uma virada de chave. E aí depois que o negócio começou a... Eu tava falando sobre os pais, né? E eu precisei falar com meus pais, isso. Mãe, vou vender mandala, porque no começo eu fazia só mandala. Era, tipo, como a gente começou, né? Imagina, qualquer mãe ia falar assim, minha filha, você tá fazendo mestrado. Minha filha, né? Você tá fazendo arquitetura. Como assim? E meus pais falaram assim, o que você precisa? Né? E tipo, meus pais sempre foram essa coisa, tipo assim, o que eu posso te ajudar, então? Pode fazer, beleza, bora. E meus pais me ajudaram logo no começo, assim, bastante, antes do Rafa entrar, quando eu era presa ainda, porque eu precisava buscar em algum lugar, precisava entregar em outro lugar, mandava na Tancargo, que eu não tinha CNPJ, e só a Tancargo aceitava uma declaração de conteúdo. Ah, era muito bom. E eu já comecei a mandar pra fora, assim, antes disso, né? Então foi essa uma virada boa, assim. E outra virada, algumas coisas aconteceram na empresa, assim, que foram muito legais, né? Tipo, o Papa recebeu uma peça nossa, que foi totalmente orgânico, a gente não fez nenhum... Quando a gente fala que não fez nenhum movimento, é porque não foi ativo, assim, mas claro, a gente tava, né, construindo a casinha. Então isso, as oportunidades surgiram, né? Esse e-mail que a gente recebeu, a gente achou que era trote, da Rede Globo, que foi muito divisor de águas também pra gente, né? Até mesmo de percepção interna de valor, sabe? Eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, quando outras pessoas... te procuram, outras pessoas muito grandes, assim, que a gente tem essa visão muito grande, você fala, nossa, acho que eu faço um bom trabalho mesmo, né? Eu acho que tem esse papel, assim. A gente recebeu, e aí a gente começou a fazer umas peças maiores do que as mandalas, e aí o Rafa teve a ideia da gente fazer umas peças menores para entrar, com uma marca, como se fosse escada de valor, assim, para a marca entrar na casa dos clientes. Fizemos umas peças de presentes, uma espécie de adorno de decoração, adorno, a gente chamava de adorno. E a gente percebeu que as pessoas personalizavam, a gente deu a opção das pessoas escreverem na base e quase tudo era personalizado. A gente falou, bom, então a gente é uma empresa de presente, a gente não é uma empresa de adorno. O que a gente criava servia muito mais para homenagear pessoas, né? Então a gente trocou o adorno para troféu e aí a gente recebeu as duas primeiras... demanda, sempre, a empresa sempre foi muito orgânica, assim, né? A gente nunca prospectou nada. Tudo que a gente fez de marketing até hoje foi ads, apenas, assim. Todo o resto veio. Todas as oportunidades vieram. E aí veio as duas primeiras empresas, Natura e Arcelor. Do nada, a gente tinha, sei lá, 15 mil seguidores, fazendo uma primeira empresa pequena, assim, tinha 3 colaboradores, nem isso, eu acho. E aí chegou Natura com 100 peças, que pra gente era assim, nossa, meus deuses. E depois a Arcelor comprando 30 peças para os principais
principais parceiros da Arcelor. E aí, quando você vai no prédio da Petrobras hoje, tem um negócio lá que eu fiz lá em 2017. Uma peça nossa. Essa primeira peça. Como que o caminho abre quando você vai andando, assim, né? Caminho se conhece andando, né? Sim. Então, acho que é isso mesmo, assim. A gente sempre foi andando e o caminho foi abrindo. Andando e o caminho abrindo. Não teve muito planejamento estratégico. Só que a coisa funcionou e teve muito trabalho. Mas teve uma escuta e uma percepção ativa o tempo inteiro, do cliente. Né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque perceber, né, a virada do mesmo produto, mas se eu embalo ele de uma forma diferente, já tem uma outra percepção. E vocês se atinaram muito rápido para isso, né? A gente sempre, como eu falei, a gente sempre foi bom de escuta. A gente escutava. Então, o meu desenvolver sempre foi muito a partir. Você pode perceber que tem estéticas muito variadas no que a gente faz. É porque eu escuto você, não quero imprimir a minha estética. Quando a gente vai escolher o arquétipo, assim, tem um arquétipo criador, né? Não é exatamente o arquétipo que a gente se encontra. É o criador contador de história. A gente cria junto, eu falo que a gente cria junto com o cliente. Então, até isso mesmo, para onde a empresa foi co-criado, assim. O cliente pediu, a gente, opa, então vamos fazer isso. Tem coisa que a gente é puxado, mas a gente fala, bom, aqui não. A comunicação visual, por exemplo, é uma coisa que de vez em quando querem chamar a gente pra lá, a gente fala. Também se a gente abre muito, acho que acaba atrapalhando, sim, né? Sim. E o que a gente faz é muito mais legal também. Então, acaba que tem uns lugares que agregado, tem muito mais. Muito personalizado. Percepção é outra. Então, mas assim, existe essas chamadas, né, de oportunidades e a gente sempre esteve onde as oportunidades estavam. Chamava, a gente estava. Então, acho que a gente estava sempre em movimento, então era fácil estar. Se a gente tivesse parado, a gente tem que sair da inércia para estar no lugar, né? Então, a gente estava sempre em movimento. Então, Casacô, beleza. Vamos fazer Ilha de Caras. Eu lembro que eu desenvolvi um negócio tudo complexo, levei na minha mochila, tipo um negócio, não sabia nem se ia chegar lá inteiro, sabe? E eu precisava mandar uma foto de fundo branco e eu não tinha um estúdio. E aí eu colei a peça na parede da casa da minha mãe. Como é que foi importante, né? Colei a peça. Era uma peça, tipo assim, de uns 3x3, assim. Uhum. E aí eu tive que colar ela todinha pra tirar a foto pra sair na revista, antes de mandar a peça. E aí quando eu fui tirar, a parede da casa da minha mãe ficou toda descascada. E eu fui embora. Eu falei, mãe, tô correndo Ilha de Caras. E eu, tudo bem, minha filha, quando você voltar, você resolve. Então, eu sempre tive esse apoio, assim, né, que eu tava falando. E sempre aproveitei as oportunidades. Então, muitas oportunidades boas surgiram. Essa da Globo foi muito legal, né? A gente recebeu um pedido ano passado de uma farmacêutica de São Paulo de 3.900 peças para médicos, cardiologistas e psiquiatras. Foi muito legal, assim, essas coisas que surgem, você fala, nossa, do nada, mas não é do nada, né? Não tem do nada. Não, jamais. Então, e a pandemia, você estava falando, né, como, assim, de forma alguma eu posso dizer que foi bom, mas pra gente também foi positivo, porque pandemia 2020, né? 2018, o Rafa falou assim, vamos ter um site. Eu falei, Rafa, tá doido, quem vai comprar isso no site? Ninguém comprava nada em site. Ninguém comprava as coisas em site. Aí a gente fez a primeira campanha, vendeu 0. Falei, tá vendo, Rafa? Não vende no site. Aí teve a pandemia, primeiro Dia das Mães. O que aconteceu? Só podia comprar no site. Só a gente estava preparado. A gente estava pronto. A gente tinha eu, o Rafa e um colaborador, porque todo mundo tava meio de Covid, trabalhando de casa, não tava muito pegando, e a gente falou, a gente vai tocar isso aqui. Porque a gente tinha posto muita energia até então. Então a pandemia foi também uma virada de chave pra gente. De forma alguma, novamente, eu posso falar que isso foi bom. Mas pro negócio... Fez vocês aprenderem a trabalhar... Foi importante. Pela internet também, né? Muito mais. A gente estava preparado. Então, a gente precisou até desligar o botão no primeiro dia das mães, a gente precisou desligar, desliguem as máquinas, porque a gente não estava dando conta, assim, de pedido que surgia. E as pessoas passaram a ficar mais em casa. Entenderam a importância dos ambientes também. Então, essa parte nossa, né, decorativa também, ela teve um boom nessa época, que foi muito legal. Tem algumas coisas pequenas que marcam a gente também, né? Então, a gente recebeu um e-mail, acho que foi ano passado, não ano retrasado, da Universidade da Califórnia. Eu acho que isso fala, é muito do outro falando da gente, fala, realmente, eu faço um negócio bem feito mesmo. Um professor da Universidade da Califórnia veio aqui num seminário de oftalmologia, e ganhou uma peça nossa
do seminário. Um olho que é lindo. E aí, quando ele chegou lá, ele encomendou mais 15 para os professores da universidade. Eu falei, gente, que legal, né? A gente tem peças distribuídas, assim, mas tem algumas coisas que marcam mais, né? No mês passado, a gente recebeu uma demanda, por exemplo, para a família Marinho. Eles estavam completando 60 anos de... 60, né? De Globo? De TV Globo. E aí, a Rede Gazeta queria fazer um presente. Olha, e me procuraram. Nos procuraram, né? E é muito legal você falar assim, não acredito, gente, olha só. Olha onde eu cheguei. Né? Olha onde que a gente tá. Provavelmente tô na sala lá dos Marinhos, imagina. Que maravilha. Muito legal. Uma coisa que a Vivian falou, que eu lembrei também, é engraçado como você vai falando e eu vou lembrando das coisas. Na pandemia, foi quando eu decorei minha casa. Eu sempre fui muito clean, assim. Todo mundo falava, nossa, Thaís, eu sempre fui muito... tons pastéis, tudo que arquiteto não quer nem pensar, quer me matar. Engenheiro. É tudo quadrado, reto e nude. Prático. Nossa, prático, exatamente. Que eu quero aqui e organizado, que eu gosto de cada coisa no seu lugar. Eu ficava... Nem é o que ela faz todo dia. Nem é. O dia inteiro. E eu olhava a minha casa, como eu fiquei um tempo maior em casa, principalmente por estar com Covid, né? E aí a gente fazia revezamento pra ficar na sala. Então quando eu ia pra sala, meu marido ia pro quarto, eu fiquei dormindo no quarto de hóspede, mas às vezes eu não aguentava ficar lá o dia inteiro. Aí eu mandava pra ele, João Paulo, vai pro quarto que eu vou ficar um pouco na sala. Eu ficava de máscara. E eu olhava, gente, essa sala não tem um quadro, não é possível que eu não fiz isso até hoje. Eu falei, não dá. Eu tenho 10 metros de cortina na sala, é muita cortina, cinza. Aí a parede é aquele papel picado, assim, o nome da cor. Só isso. Bem engenheira mesmo. Bem ocre, assim, bem básico. Eu falei assim, preciso botar alguma coisa. Aí liguei pra Priscila, minha arquiteta. Falei, Pri, dá um pulo aqui, vem de máscara. Olha o nível da loucura, que quando eu boto na cabeça tem que fazer. Tem que ser logo, senão eu perco o pique. A Pri já sabe, então ela já corre lá. Falei, passa aqui, faz um projeto de decoração pra mim, pra minha casa. Ambiente, isso aqui eu quero. Que tenha verde, que tenha laranja, que tenha... Comecei, ela, Thaís, não dá, né? Aquela coisa. E aí montou tudo lá rapidinho. Eu sei que eu comprei tanto troço, que aí você fica em casa, na internet. Eu lembro que a Amazon entregava caixa atrás de caixa. E eu comprei em várias lojas aqui de Vitória, chegava as caixas. Eu comprei coisa demais que a gente não tinha onde enfiar. Os enfeites, os vasos, aquelas plantas, não sei o quê. Mas era tanta vontade de ver a casa, assim, porque eu não saía de casa, né? Final de semana você passava onde? O dia inteiro em casa. Foi a época que eu decorei minha casa, que você falou aí muito do Covid, que foi muito bom. A internet deu um boom gigante, acho que todo mundo que vendeu pela internet, ele descobriu que esse é um novo mercado. A gente teve o home office totalmente estabelecido, né? E mesmo que hoje as pessoas tenham voltado, ele já é uma realidade para muitos. E, de fato, acho que todo mundo aí deu uma reorganizada na casa e uma pensada que esse ambiente, a gente pode viver isso de novo. Ninguém sabe quando vai ver isso de novo. Então, eu acho tem que um ambiente agradável da casa. Eu acho que é mais do que organizar a casa, decorar a casa. É dar importância ao lugar que te abriga. Não só a casa. Eu não tinha esse olhar, sabia? Não só a casa. Eu percebo que há o ambiente de trabalho também. Eu tenho visto as pessoas, até engenheiros, né? Olhando mais para esse lugar e dando mais valor. Não só para o lugar onde vai receber um cliente, não. Para sua sala mesmo, trazer personalidade, colocar um porta-retrato ali, colocar uma foto, colocar um negócio de viagem. Né? Eu acho que as pessoas têm, buscado isso. Eu sempre fui essa pessoa, antes desse movimento, né? De trazer coração para os lugares, né? Mas eu tenho percebido que as pessoas hoje, elas têm buscado um pouco isso. E a gente tá aí. Acho que é porque a gente começou a olhar mais pra dentro. É o que eu falo. Eu sou muito razão, né? Então não, pra que botar uma foto? Eu pensava muito isso. E quando eu fiquei lá, eu consegui parar, porque acho que a gente vive uma vida tão louca também, né? E como eu nunca tive esse lado mais artístico, mais de decoração, de olhar para as coisas, sempre muito acelerada, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de hospital, um em cada canto. Quando eu parei para olhar e dei chance ali, né, para minha cabeça dar valor para aquele ambiente, eu falei, gente, a minha casa não tem nada que eu queria. Claro, uma série de coisas que eu queria, eu amo minha casa, mas assim, nossa, eu olho para esse quadro, eu coloquei ele aqui, ele é do jeito que eu queria. E aí eu sempre gostei muito de viajar, mas nas viagens eu trazia vinho, trazia, sei lá,
qualquer outro adorno pequenininho. Eu comecei a trazer peças mesmo. Então aí, hoje você vai na minha casa, não, isso aqui eu comprei não sei onde, isso aqui eu comprei não sei onde. Me traz lembrança, e eu não tinha isso. E aí eu ia em várias casas de amigos e eles tinham isso e eu nunca dei valor. Então, como mexeu com a gente, como você falando aí, me remeteu a isso. A gente tinha até esquecido que foi nessa época que eu comecei a valorizar e que foi uma época que a gente desacelerou muito também, né? Acho que isso teve muita relação também. E como é que você enxerga o futuro das marcas autorais? Esse mercado aí que você está se consolidando. Eu acho que o futuro é feito à mão, né? As pessoas estão um pouco cansadas de serem multidões o tempo inteiro. Eu costumo falar isso, né? Em todo lugar você é multidão. Você é tratado como multidão em todos os lugares. Você é mais um. E às vezes no seu... principalmente quando a gente está falando de marcas autorais voltadas para casa, eu tenho percebido uma vontade das pessoas, até mesmo a nível de arquitetos, assim, eu tenho visto isso muito nas mostras, né? Uma coisa meio individual, assim, até exótico demais, sabe? Que você olha e fala, dá uma estranheza, mas é porque aquilo fala da outra pessoa, é o que abraça a outra pessoa, o que te abraça é diferente. E eu acho que as pessoas têm buscado um pouco por isso, né? As pessoas, elas compram de pessoas, né? E cada vez mais isso. Então, as pessoas têm buscado, eu percebo isso. Ou pelo menos é o cliente que a gente busca também, né? Não tem como a gente querer todo mundo, né? Eu percebo que o futuro das pessoas que valorizam o trabalho autoral é um pouco feito à mão, é individual, é personalizado. Personalização é a palavra, né? Exclusividade é a palavra. Mas não exclusivo que exclui, exclusivo que é seu, que não te trata como multidão. Eu acho que esse lugar tem tido uma percepção de valor por quem gosta. Eu acho que é sempre interessante falar sobre isso, porque tem gente que não liga, e tá tudo bem, assim, né? A gente teve em algumas feiras em São Paulo, e tem stand que é 100% autoral, brasileiro, do senhorzinho que talha lá o negócio na madeira, e tem um stand que é da China, e tem público pros dois lugares, e tá tudo bem, né? Eu acho que assim, não dá pra competir, né? Então, quem valoriza, não tem como você colocar numa balança de valores, assim, de números, né, numérico. Tem que ser uma coisa que bate com você, assim. Mas eu acho que eu comecei a falar sobre isso, né? A gente compra de pessoas. Então, quando você entende que uma marca, você se relaciona com a marca de forma geral e não só com o produto da marca, né? Eu acho que é isso que a gente tenta fazer um pouco na nossa empresa. A gente tenta expor um pouco tudo, um pouco de tudo. Um pouco de quem cria, que eu tenho um time que cria, um pouco de quem atende, um pouco de quem produz. Você compra isso também, você compra a alma. Então, as coisas sem alma, que eu acho que são as coisas da Amazon, da China, e tá tudo bem, assim, às vezes quer encher um lugar ali. Mas eu acho que tem um lugar para os dois, sabe? Sempre vai ter a cópia. Ontem mesmo eu vi um Reels falando que a Tidelli estava processando um restaurante super renomado de Salvador, porque eles plagiaram todo o mobiliário de design natural da Tidelli. Plagiaram, estavam orçando com a Tidelli e aí mandaram fazer contra a pessoa. Então acho que assim, sempre vai ter isso, né? Isso aí não tem nem o que dizer. Tem isso nas marcas de luxo, tem isso nas marcas... A Rai, por exemplo, que é uma marca super descolada, já tem isso. Eles têm um processo de falsificação, por exemplo, de gente repetindo o que eles fazem. Mas o cliente, que é o seu cliente, ele compra do seu universo ali. Ele não compra o produto só. Ele compra de quem atende. Ele compra de como é o seu site, quando for o site. Ele compra da sua campanha de marketing, de como você comunica aquilo. Então, eu acho que tem ganhado força cada vez mais, inclusive. Eu acho que as grandes marcas, por exemplo, né? Eu tenho visto muito o movimento do wellness, né? Que eles têm falado desse movimento, assim, fitness e tal. Que grandes marcas estão perdendo lugar para pequenas marcas. Porque você se identifica com o dono, com o lifestyle do colaborador, com a forma como aquela pessoa se expõe, com a sujeira da forma... Não a sujeira no sentido ruim, assim, mas com o
feito à mão, assim, sabe? O ruído, né? A imperfeição. A imperfeição, exatamente. Então, acho que esse é o lugar... A realidade, né? O que é real ali. Eu acho que isso é muito importante também. Que é o que você falou do sem alma. Hoje a gente busca muito isso, se conectar. Não é... Ah, não, isso aqui é legal, é bonito, mas o que tem por trás disso? Pô, foi a Vivian que fez. Olha, a Vivian é essa mulher, ela é essa pessoa, a empresa dela tem tudo isso. Olha como é que são os colaboradores, como é isso traz uma coisa, uma energia que vem do negócio ali. Você fala assim, pô, eu não tenho só uma peça, eu tenho uma peça da Vivian que foi pra Ilha de Caras, que o Papa recebeu. Tem todo um histórico, um arcabouço ali por trás, que traz uma importância para aquilo também. Né? Porque beleza pela beleza, vamos ser sinceros, assim, tem muita coisa da China bonita, né? Então acho que se a gente vai competir nesse lugar, perdemos já muito. Se competir, né, entrar nessa competição. Agora, tem gente que valoriza isso. E tem um lugar certo de você valorizar isso, né? A coisa da autoria, do desenvolvido pra você, que ninguém mais vai fazer. O chinês não tem condição de fazer isso, né? Então a gente preocupa bem pouco, assim, com... a questão da cópia, e existe, claro, lá no nosso universo. Esse fim de semana passado eu viajei com a minha família para Tiradentes. Eu vi o meu produto em umas 4 lojas. Umas 4 lojas. Mas estava tão mal exposto, tão, sabe, um ambiente tão poluído demais, assim, um ambiente tão com pouca alma, que aquilo nem faz cosquinha em mim. Eu falo, não tem problema isso. Não, isso não afeta. Mas era o seu produto real? Não, ou uma cópia? era uma cópia. Tá. Né, um plágio, assim. Então, não é um lugar que hoje eu me preocupo com isso, não. E nem com IA, confesso, assim. Inclusive, tem cliente que às vezes tem umas coisas na cabeça, como a gente cocria, às vezes a IA ajuda eles a expor o que ele estava tentando falar comigo. É um caminho que a gente consegue seguir. Esses dias chegou um negócio na IA tão bonitinho, eu falei, gente, maravilhoso, bom caminho pra gente seguir mesmo. Eu não vejo um problema e eu queria, inclusive, olhar mais para esse lugar para tirar proveito, assim. O nosso universo é o maker, né? A gente fala muito do mundo maker. A gente só consegue ter a escala que a gente tem hoje, porque uma parte da nossa produção é produção não fabril, assim, mas tem essa produção digital, né? Então a gente cria individualmente, te ouvindo, ajuda, né? Depois a máquina faz o processo de corte. Apenas esse é digital. Apenas esse. Então, assim, muita gente fala, com a máquina que corta. Mas quem que fez? Quem que embalou? Quem que fez o acabamento? O acabamento é muito manual. Né? Acho que você teve lá, você viu as camadas sobrepostas, cada pintura. É muito manual. É um processo muito artesanal. E isso a IA não vai dar conta de fazer, entende? Então, agora, se a gente conseguir pegar esse universo maker, pegar a IA e trazer gente boa que saiba usar isso, maravilha, potencializar, né? Potencializa o poder das pessoas com as ferramentas. Justamente. Porque, assim, se tiver um prompt ruim, não vai ser coisa boa. Exatamente. Né? Não vai. Não sai de jeito nenhum. E você, Thaís, como é que enxerga o futuro da engenharia clínica e da tecnologia aplicada na área médica? Eu espero estar nele por muito tempo. Espero que a gente aí agora com o MedGrid, né? Hoje, como eu disse para vocês, eu trabalhei praticamente 20 anos como CLT. E aí, de uns 4 anos para cá, eu comecei a empreender. E eu tive uma empresa anterior, saí dessa empresa e montei uma solo, né? Que é a Alda, é a UDA. Não é alma, é Alda. Às vezes as pessoas entendem a fonética errada. Alda de audaz. Exatamente, de audaz, tem de nada a ver com você, né? nem um pouco. Mas a gente pensou muito nesse nome, inclusive porque o engenheiro clínico, ele tem muito esse perfil, né? De mesmo em ambientes, assim, totalmente controversos, ali é você conseguir uma solução, você dar uma solução. No meio de uma cirurgia, o aparelho de anestesia parou, o foco desligou, a energia caiu, tudo parou. E você conseguir resolver o problema. Então, isso é ser audaz, né? É você conseguir, mesmo num ambiente ali que não te permite criar uma solução, você conseguir dar uma solução. Porque não tem condição Impressão, mesmo, né? nervoso. Imagina, no meio do Nossa. Imagina o médico desesperado, os enfermeiros, meu Deus, parou tudo, acabou, a pessoa aberta e você não tem. Então, assim, o engenheiro clínico, ele vem quase como um herói naquela hora. É engraçadíssimo quando isso acontece, que a gente chega, não é engraçado nem um pouco na hora, mas hoje
gente pensando de fora, obviamente, a gente é visto mesmo como uma pessoa que está salvando ali, porque a gente sabe onde liga, a gente consegue, ó, o gerador tá ligado, vai entrar em 5 segundos, acalma todo mundo, e todo mundo consegue voltar ao normal, a trabalhar, assim como tem problemas muito simples que a gente resolve e que salvam as pessoas e elas nem imaginam que são tão simples, como o médico tentou ligar, não conseguiu, era a tomada que estava fora, é uma coisa boba, porque a pessoa está tão tensa de uma cirurgia gigante que tem que fazer, às vezes um parâmetro errado, e que a gente está ali com a cuca mais fresca, né, com a cabeça mais fria, chegando com toda a técnica para poder explicar para aquelas pessoas que vão fazer aquela intervenção enorme, qual é a técnica adequada da operação do equipamento. E é claro que eles é que vão escolher os parâmetros, a gente não é médico, mas a gente aplica a técnica correta de operação, dá esses treinamentos e dá todo o suporte para a equipe. E aí, diante disso, o que eu via muito, e me vejo estando nesse futuro agora, eu sentia muita falta da gente ter as coisas mais tecnológicas, vamos dizer assim, né? Hoje, na engenharia clínica, no geral, no Brasil e até mesmo no mundo, é tudo manual, é tudo no papel. A gente tem o software, né? Então, hoje você consegue chegar lá no hospital, se você for um enfermeiro, um médico, você vai abrir uma ordem de serviço, que a gente chama um chamado, porque o monitor parou, uma cama, um ventilador, um cardioversor, um bisturi, qualquer outro equipamento. Então, a cama do box 2 da UTI parou. Precisa de uma pessoa ir até um computador, entrar no software de gestão daquele hospital e sinalizar para o time de engenharia clínica que já recebe virtualmente. Precisa de uma pessoa identificar, né, o problema. Perfeito. Muito obrigada. Léo já sabe tudo. Meu vendedor está contratado. Boa, comissão. Isso aí, conto com isso. Te dou, pode deixar. E aí, o que acontece? A engenharia clínica recebe esse chamado e vai atender. Nesse meio tempo, você já perdeu muito tempo, né? E aí, muitas vezes você já fez a manutenção preventiva, mas a preventiva, ela geralmente vai ocorrer uma vez por ano, a cada 6 meses. Esses equipamentos não costumam ter um desgaste muito grande, uma esterese muito grande. Como a gente já tem esse know-how, a gente sabe que em um ano essa calibração geralmente se mantém, na maioria dos equipamentos. E aí, se a gente tivesse um sistema monitorando isso 24 horas num dispositivo, que quando ele apresentasse qualquer alteração elétrica, a gente já pudesse fazer uma preditiva, que vem antes da preventiva, vou prever falhas, será que isso não seria melhor? Isso já existem inúmeros estudos, né, voltados para a área de preditiva e não preventiva. E aí eu falei, será que se a gente tirasse esse ator que tem que abrir a ordem de serviço, porque imagina você uma enfermeira limpando o paciente, fazendo um monte de coisa, a cama não subiu, e você vai ter que ir lá se desparamentar para ir no computador, ou hoje em dia dá até para abrir em celular ou tablet, mas você não está no momento ideal para fazer isso. E se esse próprio dispositivo abrisse o chamado informando que o equipamento está apresentando uma alteração de funcionamento? E aí a gente foi desenvolvendo, né, eu em conversa com o Tufi Nader, que é meu parceiro de negócio aí na MedGrid, falei, vamos desenvolver esse equipamento? É um equipamento solução. Que se conecta a todos os outros equipamentos. Entendi. Então, a ideia é você vai plugar um MedGrid nos equipamentos que você quer monitorar, e pode ser o ar-condicionado, pode ser a geladeira de medicamento, pode ser a cama, o monitor, o cardioversor, a ressonância. E aí esse equipamento ele vai monitorar esses equipamentos que não podem parar, né? Porque são equipamentos de suporte à vida. São equipamentos que estão monitorando vidas, que estão mantendo vidas muitas vezes. E a gente tem outros casos que além dos que mantêm a vida, a gente falando de uma ressonância. A ressonância, se ela tiver uma queda de energia e não o estabilizador e o no-break não entrarem, né? O estabilizador não segurar a queda e o no-break não entrar corretamente, desligar, a gente pode ter o que a gente chama de quench, que é o extravasamento do hélio. O hélio é que refrigera a ressonância, é uma coisa mais técnica, mas vamos falar de 500 mil para o ar. E aí essa ressonância ficando sem esse hélio que refrigera, uma ressonância custa entre 3 e 7 milhões, a depender do modelo em média. Se fica sem esse hélio, você pode perder a ressonância inteira. Então o nosso dispositivo, ele monitora. Se ela desligar por algum motivo, né, o sistema de criogenia, ele vai mandar uma mensagem no celular, um SMS, a gente acabou de desenvolver o aplicativo. E pensa para eu, que gerenciava 17 hospitais simultaneamente por todo o Brasil, 20 hospitais na Cidade do México, como é que é isso para eu olhar tudo, 21 aliás, para eu olhar isso tudo, estando num só lugar, porque eu sou uma pessoa só,
e com time muitas vezes novo, né? Porque a gente não tem uma demanda, assim, uma oferta de mão de obra, perdão, tão grande como gostaríamos. E aí a gente desenvolveu o MedGrid, que faz esse monitoramento. Você monitora na palma da mão, recebe os alertas, temos já painéis de comando, né, os command centers. E hoje a gente monitora geladeira de medicamento, que tem essa vacina no Covid, por exemplo, foram mais de bilhões de reais aí perdidos, porque as geladeiras não tinham controle de temperatura e umidade. Se usa o termômetrozinho que põe na porta da geladeira e anota no papelzinho. Aí você fecha a clínica na sexta, segunda você vai, a geladeira desligou sexta-noite, você não viu, alguém puxou da tomada. Teve um caso aqui em Vitória, que uma criança na UPA puxou da tomada. Pode jogar no Google. Criança desliga, geladeira de uva e perde vacina de Covid. Então, assim, foram muitos, não só por isso, transporte, a gente também monitora durante todo o transporte. Mas isso, os equipamentos, eles precisam estar minimamente prontos para receber, ou não? Qualquer equipamento? Não, qualquer equipamento é plug and play. Você vai pegar a tomada do equipamento, colocar no nosso dispositivo e a nossa tomada que vai para a parede, e a partir dali ele está monitorando. A partir da tensão elétrica você Isso aí. identifica. A gente monitora uma série de parâmetros. Hoje a gente monitora temperatura, umidade, luminosidade, presença de pessoas, pressão, fator de potência, reativo, uma série de fatores elétricos que a gente consegue prever falhas e estamos nos aperfeiçoando cada vez mais para a gente conseguir monitorar a qualidade do ar, localização indoor. A gente pretende no próximo ano já ter o dispositivo totalmente fechado aí com a localização indoor. O que é isso? Já referenciado. Você conseguir achar dentro do hospital, porque todos os equipamentos médicos são caríssimos. Aquele monitorzinho que você vê ali, ele custa 30, às vezes 40, 45 ou mais R$1.000. Um ventilador pulmonar mais simples, R$100.000. Então é muito dinheiro, e aí você não tem um monte sobrando. Você tem que ter o que a norma te obriga, e só em alguns setores você tem norma. E aí você não tem backup muitas vezes, e aí você não acha. Onde é que está? O hospital tem 12 andares, hospitais verticalizados nas grandes metrópoles. Você não acha. Você tem que andar os 12 andares para achar o bendito ultrassom portátil. Num hospital você vai ter um. Como é que você acha que trouxe? Então a gente vai ter essa localização indoor, né? O nome correto. Para que a gente consiga achar esses dispositivos de forma mais rápida. Hoje nós estamos na vanguarda desse mercado, né? Existem empresas que trabalham com tecnologias diferentes das nossas, mas elas não enxergam o andar que o dispositivo está, a gente consegue. Já vencemos essa barreira, agora a gente está numa barreira de vencer a quantidade de dispositivos, porque um hospital pode ter 5.000 equipamentos. Quando você fala vencemos, é quem o time, assim? Hoje... Porque se for você, eu já tô te achando inteligente, bicho. É Tony Stark ela, né? Como assim? Vamos dizer que eu sou a pessoa que mais dou as ideias, tá? Hoje, junto com o time de desenvolvimento, o cérebro, que eu brinco, ele é o Elon Musk, é o Tufi, junto com o time dele, o Ian, o Léo, o Thiago, tem uma série de pessoas aí junto com ele que desenvolvem isso. E eu ele é o Tony Stark. Ele é o cara, o cérebro da coisa. Que é o que desenvolve isso. Desenvolve, junto com todo esse time, né? Eu tô junto com eles, mas eu consegui eles tinham um produto voltado para ar-condicionado. E aí eu falei, não, vamos voltar isso para equipamento médico. E aí a gente fez um investimento, uma série de adequações para aplicar isso para uma área que ninguém nunca tinha olhado. Eu falei, isso precisa. Na indústria, isso existe desde sei lá quando. Todos os motores de indústria são monitorados, se mede a vibração para prever falhas. Porque uma indústria parada, gente, são milhões de reais parados. Num hospital, além de milhões de reais, você tem milhões de vidas, né? Então, ninguém olhou para essa área para fazer tudo isso de uma forma preditiva, remota. E, cara, eu não quero saber do que está funcionando. O que está funcionando, eu vou olhar ali no momento certo. Eu quero saber do que não está. Eu quero ser avisada antes de parar, para que aquele paciente não sofra, para que o meu hospital não feche o leito e para que eu consiga otimizar os recursos. Uma coisa básica, o nosso produto, se você instalar, nossa solução, né? Você instalar num ar-condicionado, e vamos pensar num hospital que deve ter assim uns 30, 40, pequeno, tá falando hospital de 30, 40 leitos. Se você pensar no hospital de 100 leitos, se ele tiver split em todos os quartos, que a maioria dos hospitais do Espírito Santo tem essa configuração, você vai ter um equipamento por quarto. Então pensa, sem ar-condicionado, você acha que você não fica ligado à toa? Errado. Que não bota lá a temperatura no 17, sendo que podia estar no 20. A gente tem exemplos, a gente consegue chegar a 18% de economia
na conta de energia de um hospital que chega a 300, 400 mil por mês. E aí quem contrata vocês são hospitais, clínicas? Geralmente hospitais, clínicas. A gente hoje tem vários clientes de centros oncológicos, distribuidoras de vacinas e medicamentos. Nosso principal cliente Isso de hoje 4 é anos para cá? Isso de 1 ano para cá. Esse dispositivo é muito novo. A tecnologia não. A Tufi já vinha desenvolvendo isso há mais de 7 anos, tá? Mas voltado para ar-condicionado. E aí a gente conseguiu fazer um desenvolvimento maior desse produto para voltá-lo para equipamento médico. Aí teve uma série de alterações e para a gente conseguir monitorar mais parâmetros ainda. Então foi um trabalho assim. Hoje ele me entregou o protótipo novo, eu quase chorei de tão lindo que a gente fez. Depois eu vou te mostrar a foto, tá nas redes sociais. Eu coloquei até um vídeo muito artesanal que eu fiz hoje de manhã emocionado, que é o sonho da minha vida mesmo. É a gente conseguir parar de enxugar o gelo, sabe? O engenheiro clínico, o gestor hospitalar, ele tem que ir lá. Ele tranca a clínica, o cara da clínica tranca a clínica na sexta, ele chega na segunda, a ressonância já foi pro ar, 500 mil dele foram pro ar, ele não ficou sabendo. Aí ele tem que ir lá, ele não dorme. Quem é dono de clínica que tem ressonância sabe o que eu tô falando. Vai lá todo final de semana para ver se tá batendo a cor de rede. Porque ele sabe o dinheiro que ele tem empregado ali. E ele não tem nada que avise ele. E hoje no mercado não tem. Hoje no mercado, para você saber da sua ressonância, da marca que ela for, você tem que ligar no fabricante no 0800, abrir um chamado, para saber se está tudo bem. Aí você prefere ir lá e olhar. Cara, você é no 220. O tempo todo. Vem cá, o que você faz? Qual que é a sua rotina aí para manter essa energia alta? Assim? Hoje, graças a Deus, eu consigo, assim, eu consegui construir uma rotina de saúde, porque depois do Covid também eu tive, assim, engordei pra caramba, aí depois engravidei e dei uma cansada geral. E aí depois disso foi quando eu tive o meu bebê que me aflorou de novo. No Covid eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu não posso continuar fazendo tudo no papel, eu quero olhar isso tudo à distância e ver se está funcionando, sem ter que botar as pessoas lá em loco para olhar. Caixa d'água, gerador, meu Deus do céu, todo dia a mesma coisa. E aí logo depois que eu tive meu bebê, foi muito importante, um divisor de águas muito grande para mim. Acho que a maternidade muda a gente completamente. Eu falei, cara, agora eu preciso me cuidar de todas as formas possíveis. E aí eu me cuidei, emagreci, cuidei da minha cabeça, tipo assim, cuidei de mim mesmo, sabe? Consegui olhar pra mim, porque eu sempre fui muito workaholic, surrealmente. E aí eu consegui, assim, me dedicar mais pra minha casa, mesmo fazendo um monte de coisa, né? E eu faço MBA e tudo mais, sempre tô estudando, adoro. Eu falei, cara, agora eu vou ficar mais em casa, vou cuidar mais do meu filho, eu preciso desenvolver tecnologia pra trabalhar pra mim. Eu parar de ficar doida querendo ir lá olhar. E aí, eu chamei o Tufi lá em casa, eu tava no puerpério, eu lembro até hoje, nós vamos botar esse trem pra funcionar. E a gente começou assim, e aí hoje eu vou 6 horas da manhã pra academia, hoje de manhã eu tava lá, mesmo ontem eu fui visitar cliente, fui pra São Mateus, fui pra Linhares, voltei, bate e volta. E hoje já tava lá cedo, fiz minha academia, tomo muito café, mas eu tô com essa aceleração toda. E tem que estar com um pique para chegar em casa e ainda cuidar do pequeno. Eu sou uma pessoa que acredito extremamente em Deus, eu acho que eu entrego tudo na minha vida, né? Todas essas ideias aí que Deus me deu, eu tenho muita fé que vão dar certo. Eu entendo que é Ele aí que me leva a pensar nessas coisas, né? Porque ninguém pensou até hoje na nossa área. Isso que eu acho um pouco mais, assim, é o mais legal para mim, né? A gente tá chegando na frente. E a gente tá nessa corrida aí da tecnologia muito grande. E a gente chegou com inteligência artificial. O nosso software, ele já prediz a falha, né? E de acordo com o movimento. Isso aí. Ó, a corrente caiu, pode ser isso. A gente já tá começando a predizer as falhas e construir esse book de falhas, né? E a gente quer agregar cada vez mais a saúde para que quando nós precisemos ser usuários desse sistema de saúde, que essas pessoas, cabeças pensantes da engenharia, possam se dedicar a pensar em tecnologias melhores, a ver se essas tecnologias estão de fato funcionando e não ficar enxugando gelo e indo lá só quando quebrar, né? E, pelo amor de Deus, parar de usar o papel para anotar e perde o papel e transcreve errado, a gente não está mais nessa era. Então, a gente quer de fato, inovar, e eu espero estar aí nesse futuro, né, como você me perguntou, a pergunta inicial
era o que eu enxergo que isso vem cada vez mais forte. A gente já tem robô, tem um monte de coisa, mas ninguém pensou nesse ponto. Que a gente pode olhar tudo à distância e se preocupar com o que de fato pode estar prestes a explodir antes que exploda. Então a gente espera aí resolver essa dor e trazer cada vez mais a otimização dos recursos da saúde, porque se eu economizo, se eu consigo entregar uma utilização mais otimizada dos meus dispositivos, dos meus recursos, principalmente do recurso energia, eu reinvisto esse dinheiro que eu deixei de gastar em outras demandas que são muito mais necessárias na área da saúde, principalmente em comprar novas tecnologias, né? E espero que a gente possa pôr isso na área pública também, que tanto precisa, né? Para a gente melhorar cada vez mais a saúde, prestar um serviço melhor para a população. Então você malha todo dia. E você? O que você faz para manter essa cabeça oxigenada, quase todo criativa? Dia. Não é assim também. Exercício físico, com certeza, entrou na minha vida. E depois que eu descobri que existe... Porque eu sempre fui uma pessoa sem rotina, né? Eu achava que ser livre, ser criativa, tinha associação com falta de rotina. Depois que eu descobri que rotina é maravilhoso, eu tenho uma rotina de exercícios físicos também. Eu sou corredora, amadora, profissional, meio profissional, meio amadora. Mentira, só amadora. O que é o profissional da história? Não, eu já fiz uma maratona. Aí sim. Me leva para correr com você. Eu peguei pódio em corrida. Eu gosto muito de correr, porque é a hora que parece que dou uma desligada. Eu acho que a gente estava falando a coisa do filho, né? De fazer com que eles se desliguem das coisas, mas eu acho que a gente também precisa criar gatilhos para se desligar, porque a gente também, mesmo tendo um pouco mais de consciência do que um menino de 13 anos, a gente também é sugado por esse lugar, né? Então, é um lugar que eu não uso o telefone, eu não... Às vezes eu vou ouvindo podcast e tal, mas é muito mais uma música que ou nada. Então a corrida é muito o meu lugar, assim, de descompressão. E eu sempre gostei de ver a vida com o meu olho, sabe? Com meus olhos, assim. Eu gostava... Esse é o meu principal lugar de inspiração, é ver a vida com meu olho. Eu ir no lugar e falando, tá, agora eu vi. Entendeu? Então acho que abrir a empresa, né, 7 anos atrás, foi muito importante eu viver esse momento bem workaholic. Então eu entrava dentro do universo do escritório e eu só saía na outra semana. Era trabalho. Só tirando os peixes da lagoa, assim, sabe? Então, de um tempo pra cá, eu percebi que a lagoa tava ficando um pouco sem peixe, assim. E eu falei, gente, eu acho que eu tô olhando pouco pro mundo. Claro que a gente pode olhar pra cá, que isso aqui é fonte de inspiração pra mim já, né? Uma loja, sei lá, um supermercado. Galeria. Uma galeria. Vitória é mais... tem menos, assim, essas oportunidades, né? Mas, e aí eu comecei voltei, na verdade. Eu sempre tive um movimento muito de viajar. Eu gostava muito de viajar quando era jovem. Então eu conheci, assim, boa parte da África, boa parte da Europa, boa parte da África, da América do Sul. E depois que eu abri a empresa, a gente acaba, né, desligando esse botão e fala, vou trabalhar. E foi muito importante. Mas de um tempo pra cá eu comecei a sentir um pouco de falta desse lugar, assim, de descoberta. E eu sei que esse lugar é muito importante pra mim. Meus pais têm motorhome, então a minha vida inteira foi olhando pro mundo, né? A gente sempre desde criança. Então, eu voltei tem mais ou menos um ano, assim. Falei, cara, não dá só pra fazer curso de gestão, não. Eu preciso olhar pro que eu faço tecnicamente, né? Porque meu trabalho técnico não é a gestão, é a criação. E aí eu voltei, assim, no ano passado eu voltei a fazer uma viagem. Eu falo que às vezes 4 dias. Você pega um avião aqui, 4 dias. 4 dias. Eu volto, parece que eu tô assim, repleta. E pode ser para algum lugar próximo, assim, não precisa necessariamente ser fora do Brasil. Eu sempre gostei muito do universo regional do norte, nordeste do Brasil. Principalmente mais essa parte interna, assim. Eu morei um ano em Recife, até por uma questão de gostar desse bairrismo, desse territorialismo que eles têm. E eu preciso desses lugares, assim. A corrida, para dar uma... Adoro suar, ficar muito suado, pingando. E o olhar para o mundo, né? Então, eu tenho feito um movimento meio diferente na empresa de um tempo para cá, de sair um pouco desse lugar da gestão, que eu estava entendendo que era necessário,
Mas eu comecei a perceber que, tipo, não era meu lugar de potência ali. Então, saía sangue pra fazer uma planilha, entende? Era uma coisa, tipo assim, reunião de, sei lá, processo, decidir algum procedimento. É difícil olhar para um lugar como o hospital e saber, e pensar que tem processo por trás. Então, quando uma menina me falou que ela fez, que eu falei, a ISO para um centro cirúrgico, eu falei, quê? Eu nem sabia que era ISO, gente. Então, esse lugar é um lugar que, tipo assim, não é um lugar de potência mesmo, né? Claro que a gente tem empresa, a gente precisa olhar um pouco para isso, mas eu falei, bom, eu tô gastando muito tempo nesse lugar e pouco tempo no lugar que eu, tipo assim, de fato eu vejo a minha potência. Então, eu fiz um movimento, assim, uns combinados internos lá com o time, de ter mais tempo para olhar o mundo, de ter mais tempo para explorar coisas, né? Porque o designer, assim, o artista, o arquiteto, ele precisa de prazo, porque também senão nunca entrega, né? Senão, nunca vai. Precisa de prazo, precisa de demanda. E isso eu tenho, né? Prazo e demanda. Cliente com prazo e com demanda, tá ótimo. Só que às vezes você quer propor uma coisa nova, mas você precisa de um pouco de tempo para experimentar, sabe? Então eu tava sentindo que eu tava meio, tipo assim, com pouco tempo para esse lugar. Então eu comecei a fazer um curso de pintura no final do ano passado, assim, já refletindo sobre isso. Aí eu fiz um curso de pintura, falei, nossa, eu nunca tinha pintado, né? Aí eu falei, nossa, dá pra fazer muita coisa com isso. Nossa Senhora, e explodiu. Aí, explodiu. E eu ficava assim, e é um lugar, quando eu entro, meu marido fala, Vivi, quando você começa a pintar, não dá pra conversar. Não consigo conversar. Eu fico tão ali, ó. Assim como quando eu tô criando no trabalho, né? Eu fico ali, ó. Parece que nada mais, não tem mundo, o mundo desliga, é impressionante, é impressionante. Então, assim, o meu trabalho, um pedaço do meu trabalho, ele já meio que faz isso, já meio que retroalimenta isso em mim. Mas também ter tempo para ter esses outros lugares é muito importante. E a cabeça, né? Psicólogo toda semana, tudo em dia, certinho. Inteiro, não tem jeito. E um vinhozinho à noite também, que tá prescrito. Beleza. Medicação. Medicação prescrita. Gente, estamos chegando no final, vou fazer uma última pergunta para vocês. O que é nível acima para você? Nível acima é a gente não estar no mesmo lugar. Né? Eu acho que a gente está sempre se colocar no nível acima, de percepção interna, de descobrir que existe um universo por trás do hospital. Eu saio daqui hoje com um nível acima. Falei, se alguém puder conversar comigo sobre isso, eu vou ter mais o que falar. Agora eu posso, claro que eu não vou saber detalhes, né? Mas eu olho para o mundo de outra forma. Eu vou olhar para o hospital hoje e vou, entendi. Tô no nível acima, então acho que o nível acima é essa contribuição, esse compartilhar de pontos de vista, de experiência, de vida mesmo, né? Eu costumo pensar, tem um filme, Quem Quer Ser um Milionário? Sim. Que é do indiano, que ele ganha porque ele viveu tanto e ele sabe de tudo aquilo. Então eu acho que, tipo assim, a vida não é de quem lê o livro, é de quem tá vivendo, tá na arena ali, né? Ouvindo as pessoas com atenção e absorvendo aquilo, né? Então acho que se eu fosse para Quem Quer Ser um Milionário hoje e tivesse uma pergunta sobre biomedicina, né, sobre engenharia clínica, eu poderia responder, coisa que eu não... Então acho que eu tô no nível acima, né? Eu acho que é isso, assim. Legal. E você, Thaís? Fico muito feliz com as palavras da Vivian, porque o meu objetivo principal é deixar vocês um nível acima de conhecimento sobre engenharia clínica. Legal. Sempre. Eu falo que esse é meu objetivo aí principal, né, dentro da minha profissão. E o que eu enxergo como estar em um nível acima é a gente sempre buscar dentro do nosso dia a dia soluções que sejam disruptivas, fáceis, simples e que a gente consiga resolver problemas que consigam ser escaláveis, né? Hoje a gente tem esse problema aí de não conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo dentro da engenharia, dentro dos hospitais, ter muitos problemas, incêndios, coisas simples, que poderiam ser resolvidas com esse dispositivo, que não é caro, que a gente desenvolveu agora, com uma coisa que já existia, sem muito investimento, né? Estamos trazendo essa tecnologia, e que eu espero que a gente desperte isso em outras pessoas, porque a nossa saúde hoje é tão precária, e a gente precisa de
tanta coisa ainda, então que todos sempre pensem em como resolver os problemas que a gente tem na saúde, que são muitos, de uma forma simples, mas que a gente consiga agregar, trazer mais valor para a saúde. Então é a gente sempre pensar de uma forma ampla, e fico assim muito feliz também de estar aqui, faço das palavras da Vivi a minha, saio daqui com um nível acima, porque eu sou uma pessoa muito lógica, muito racional, e adorei a Vivi, diferente de mim nisso, porque ela tem muito essa coisa artística, criativa, essa escuta ativa, e a forma de falar muito cativante, contando ali, dá vontade de ver o que ela faz, né? Você vai imaginando, parece que você está contando uma história, assim, e fazendo ao mesmo tempo, ali dá para imaginar o que você faz. Então é a forma de falar, e eu acho que isso que vocês estão fazendo, que deixam de fato a gente conhecendo, foi muito legal essa troca, pessoas que têm perfis diferentes, profissões diferentes, e que conseguiram agregar aqui, né? Como ela disse, eu trouxe uma informação, um conhecimento que ela não tinha, e ela trouxe para mim um olhar diferente. Eu gostei muito da sua forma de ver as coisas, e eu preciso aprender um pouco isso. As pessoas me falam, Thaís, você é muito objetiva, muito direta, e não tem essa coisa, você consegue olhar através das pessoas, sabe? Porque é seu, esse é o seu dom, né? E é com isso que você consegue fazer uma coisa tão personalizada. Então, eu espero ter aprendido um pouquinho aqui com você, e que a gente aí continue a se relacionar para eu aprender cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. Maravilha, maravilha. E obrigada, Léo. Fantásticas, fantásticas. Onde que o pessoal te encontra? Qual é o seu arroba, Vivian? @Vivian Kiabai. A gente expõe bastante coisa, né, do dia a dia da empresa. E agora eu resolvi ter um arroba pessoal, para poder postar suada, depois da corrida, minhas divagações sobre a vida, que é o @Biboquiabai também. Legal. E você, Thaís? O meu é @Thaís Azeredo, meu pessoal, mas ele é um perfil aberto para as pessoas verem que a engenharia clínica existe, ela é mãe, ela come, ela dorme, ela malha. E apesar, as pessoas brincam muito, né? Mas você faz esse monte de curso, como é que você faz com a sua vida? E lá eu conto muito pouco, posto muito pouco, ainda estou aprendendo a fazer isso. E eu tenho os outros dois arrobas, que é o @Alda Engenharia e o @MedGridBR, que são as empresas, tanto a do produto, né, da solução MedGrid, quanto da Alda da Engenharia Clínica, que hoje a gente atua. E a Alda hoje é a primeira empresa de engenharia clínica do Brasil que já comercializa o MedGrid. Estamos procurando parceiros comerciais aí, em breve vamos lançar essa campanha e esperamos estar presentes em diversos hospitais, e quem sabe aí a gente não vai levar a Vivian para ajudar nessa divulgação, fazendo os próximos brindes de feiras que a gente participa, para humanizar mais o nosso produto também, e dar aí uma característica única para ele. Espero contar com você. Beleza, agradecido. Antes dele finalizar, eu queria finalizar presenteando o podcast com a minha forma de ver o nível acima. Uai, legal, que surpresa! Nossa! Um presente! Bom, agradecido. Em nome de todos os hosts do nível acima, essa surpresa. Leva embora aqui. Correndo, Léo. Falou, é do podcast, agora é meu. Não, esse daqui é do nível acima, gente. Nossa, e esse ficou muito nível acima. Tem uns que a gente já gosta, tô mas tem uns que a gente gosta mais. Caramba, vamos lá. Uou! Nossa, que lindo. Gente! Ó. Pega aqui. Eu Deixa eu ler, curiosa. tá, esse que tem aqui. Gente, é muito lindo. O seu trabalho é muito Fantástico. perfeito. Pera aí, deixa eu ler, tá escrito aqui. Então. O meu tá lá no meu escritório. Pode tirar em cima da minha caixa estante também. de livro. Ah. Uau! Eita, tô até meio sem jeito aqui, gente. Cuidado, Léo. Segura direito. Surpresa! Olha só. Que lindo. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Um elo se repete intencionalmente, na proporção áurea, da forma a uma espiral harmônica que se eleva em direção ao alto. Como na saúde, na gestão e na arte, é nos encontros que ganhamos impulso para ir além. Cada volta, um nível acima. Cada elo, uma nova possibilidade de conexão. Fantástico. O que a gente faz agora? Bate palma? Fantástico. Muito Nossa. bom. Parabéns. Emocionado. Ah, que legal. Emocionado. Nossa, muito agradecido. Agradecido mesmo.
Que legal. Oh, maravilha, gente. Que lindo, que lindo. Você também, minha Eu também vou dar um abraço em vocês, que eu adorei. Da próxima eu vou trazer um MedGrid para vocês, eu vou monitorar vocês. Adorei te conhecer. Parabéns pelo trabalho. Opa! É isso, gente. Estamos aqui na loja Estúdio Conceitual, nosso parceirão. Espero que tenham gostado mais desse episódio. Siga Nível Acima Oficial no Instagram e o canal também Nível Acima no YouTube. Compartilha, comenta e até o próximo. Valeu, obrigado. Fantástico.